sábado a gente já costuma transmitir as aulas para vocês, e depois no segundo, na segunda parte do dia, vamos fazer a parte da imersão mesmo, tratando os pacientes. Hoje, olha quem está comigo aqui, ó. Fábio Francisco. Vem cá, Fábio, sobe aqui. E o Fábio é meu chefe, esse aqui é meu boss. Bom dia, bom dia. Ele é o cara que fundou o Pele Digital, né? Ele e o Omar, e a gente está nessa jornada aí já há 3 anos. Pela primeira vez ele vem assistir meu curso, vocês acreditam? O cara tá comigo todo sábado, a primeira vez ele tá aí. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão aqui com a gente. Primeiro, falar um pouquinho dessa parceria, né? O Guilherme, a gente se reencontrou tem 3 anos, foi no evento presencial lá no Rio de Janeiro, né? No Congresso de Cosmetria, que o Omar e a Andréia já organizam. Esse ano faz bodas de prata, são 25 anos mantendo o evento. E na época a gente estava com esse desafio, né? Quem que vai coordenar os sábados cosmiátricos, porque um dos pilares, uma das coisas que a gente acredita no Pele Digital, é que a medicina é uma só. Então não tem esse papo de sou da estética, sou da doença. Você é médico, e você escolhe... São todos bem-vindos, né? E você escolhe onde atuar, onde coloca mais energia, o que faz sentido para você, de acordo com o teu momento da carreira. A gente tá vendo aqui a maioria dos colegas no presencial já tem experiência, e imagino que vocês, várias vezes, você tem novos ciclos, né? E a gente sempre foi atrás do estereótipo da cosmetria, né? Dermatologista, mulher, tal, que é o que a gente viu, e apareceu o Guilherme. Se o destino botou o Guilherme na nossa frente, vai o Guilherme mesmo. E aí ele já começou com um evento muito legal, que acho que foi um evento Olhar, em que a gente tinha 15 convidados, ele nunca tinha feito uma transmissão ao vivo. Eu falei, Guilherme, esse eu não vou conseguir participar porque eu vou estar no evento presencial, você coordena. E aí ele toda hora me mandando mensagem, o que eu faço aqui e tal. Eu sei que desse dia em diante ele virou esse monstro do online, com uma capacidade de comunicação muito grande. E lá naquele momento, o que ele trouxe para mim? O resgate do... A gente tá vendo aqui a maioria dos colegas no presencial já tem experiência, e imagino que vocês, várias vezes, você tem novos ciclos, né? E a gente sempre foi atrás do estereótipo da cosmetria, né? Dermatologista, mulher, tal, que é o que a gente viu, e apareceu o Guilherme. Se o destino botou o Guilherme na nossa frente, vai o Guilherme mesmo. E aí ele já começou com um evento muito legal, que acho que foi um evento Olhar, em que a gente tinha 15 convidados, ele nunca tinha feito uma transmissão ao vivo. Eu falei, Guilherme, esse eu não vou conseguir participar porque eu vou estar no evento presencial, você coordena. E aí ele toda hora me mandando mensagem, o que eu faço aqui e tal. Eu sei que desse dia em diante ele virou esse monstro do online, com uma capacidade de comunicação muito grande. E lá naquele momento, o que ele trouxe para mim? O resgate do laser de CO2. Aquele aparelho que estava empoeirando no meu consultório, lá no cantinho, porque a gente tinha algumas crenças limitantes. Dói muito, não tá em longo. Os pacientes não voltam, e estria fica hipercrônica, ou seja, a gente tinha um aparelho na mão, só que já não fazia mais sentido, né? Ninguém quer sentir dor, e as histórias que provavelmente são as dores que batem vocês. E aí ele vem, não, mas o CO2 não precisa doer, o CO2 não precisa desse downtime todo. E casou com essa nova lógica, essa nova filosofia da dermatologia regenerativa, preparando uma pele diferente. A gente é da época que prepara Kligman, né? Você faz corticoide tópico com tretinoína e hidroquinona, ou seja, você deixava a pele irritada antes de você fazer um laser de CO2. E hoje a gente tem uma estratégia completamente diferente, e vou passar a palavra aqui para o nosso rosto da seguinte forma. O laser de CO2, não tem uma semana que eu não faça laser de CO2. Hoje é o procedimento da minha clínica que eu tenho o maior retorno, a maior lucratividade, é o laser de CO2, porque hoje eu faço os meus protocolos hoje, eu tenho cobrado entre 5 e 10 mil, e tô colocando CO2 em praticamente tudo. Quem eu opero, eu gosto de cirurgia de oncologia cutânea, já tá no preço da cirurgia. 2 sessões de CO2. Ó, isso que o Fábio tá falando, laser, né? É o meu compromisso com vocês aqui hoje. O que eu quero é que, primeiro, eu sei que eu vou ter que resetar a memória de todos. Porque o que muitos de vocês aqui entendem por laser de CO2 não existe mais. Aquele laser antigo, que doía muito, que o paciente sofria, e que tinha muita resistência no dia a dia, hoje é outra realidade, e vocês vão ver. Legal é isso. Quem tá aqui vai participar de tudo, e ver, colocar a mão e fazer os tratamentos. E outra coisa é que o laser de CO2, ele é a tecnologia que é possível de ser a mais rentável da clínica de todos vocês. Eu tenho muitas máquinas na clínica, tem picosegundos, tem o micro-ondas, tem o ultrassom microfocado, que é, teoricamente, o segundo tratamento mais realizado no mundo, né? Acho que muitos de vocês aqui fazem. Na minha clínica é laser de CO2, tá? Ele tem indicações múltiplas, eu quero ensinar vocês a abrir a mente, a olhar mais para as possibilidades do laser de CO2. E vou ficar muito feliz, né? Hoje eu já treinei aqui no curso Hands-On, no meu curso são 11 turmas, mas eu já fiz várias outras turmas aqui para a década do Premium Experience, e o que eu ouço de todos os colegas é que todos conseguiram aplicar as técnicas do CO2, ter sucesso, melhorar o movimento da clínica, ter mais rentabilidade, e os pacientes ficam felizes, né? Porque tecnologia, tudo começou com uma dor muito grande de ter muitas máquinas na clínica, às vezes não ter um movimento tão legal, ou pelo menos não utilizar tanto as máquinas, isso é um problema. Às vezes você compra a máquina e usa 10% do que ela pode te proporcionar em termos de utilização com pacientes, e boleto chegando. Um dia eu parei para pensar, falei, meu Deus, será que quando eu morrer, tudo que eu tenho, meu patrimônio vai ser de lasers usados, que não tem valor nenhum dentro da minha clínica? Eu tenho colegas aí que tem 30, 40 máquinas na clínica, né? E eu pensei, não vai. E eu comecei a olhar uma por uma das tecnologias e vi que o laser de CO2 era o que é mais versátil, que você tem mais possibilidades de fazer tratamentos para os pacientes. E com essa história do drug delivery, que eu vou contar para vocês aqui um pouco, e vou falar o que eu uso, mudou totalmente. Então aqui estamos na região do Cerrado brasileiro, né, da savana, e o que eu imagino, olhando para trás hoje, é que a gente pegava o cerrado, a vegetação do cerrado na época da seca, e botava fogo nela. E ficava lá torcendo para ela se regenerar, ficar linda, bonita, verdinha, crescer, toda viçosa. Isso não acontece. É o que a gente fazia com os pacientes da gente com laser de CO2 antigamente. Fritava o rosto dele, potência de 30 watts, o máximo que o aparelho permitia. Às vezes usava parâmetros que não eram os mais adequados, porque quando você coloca muita potência, você coagula muito, o laser não penetra, então fica mais superficial. Nem sempre os resultados eram tão legais. Passava protetor solar em cima de uma pele queimada. Protetor solar nunca foi feito para drug delivery, irrita, arde. Eu já fiz em mim algumas vezes, eu fiz naquela época e faço hoje. E era isso, a gente esperava que ia fazer um tratamento desse numa pele que às vezes já está envelhecida, na maioria das vezes, e ficava lá torcendo para ela produzir colágeno, para ela ficar bonita, para ela ficar jovem, e a pele não tem condições para isso. Então hoje é uma outra visão. Hoje a gente não bota fogo mais na pele dos pacientes. Quanto menos energia a gente usa, melhor. Tá? Para alguns casos, é claro que tem indicação também para altas energias. E sempre tratar essa pele com carinho, fornecer para ela o que ela precisa. Então, a dor, ela existe, mas é muito pequena, quase insignificante. Hoje eu peguei um paciente que já foi meu paciente modelo que trabalha aqui, mostrei até para 2 colegas, e ele chegou e falou, homem, né? Que normalmente nós homens somos mais fracos para dor.
E ele fez 3 sessões e fez super tranquilo. E rejuvenesceu muito, então o laser entrega bastante resultado. E hoje a gente faz esses tratamentos oferecendo para a pele tudo que há de melhor. Então a gente vai fornecer ácido hialurônico de uma maneira que ela consegue receber, vai fornecer princípios ativos para estimular a produção de colágeno, de elastina, para ativar a célula, e vamos entrar hoje na parte da dermatologia, que é a dermatologia regenerativa. Porque antes a gente fazia uma dermatologia que era mais paliativa, né, de disfarçar um pouco o envelhecimento com a toxina botulínica, às vezes de aplicar um bioestimulador para engrossar um pouco a pele, mas a gente de fato não rejuvenescia as células, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, né, eu vou falar um pouquinho sobre o aparelho, né, de laser. Aqui uma coisa interessante. Isso aqui, quando eu vejo esse slide, eu enxergo aqui uma parceria com uma empresa. Eu vou falar um pouco mais do aparelho da DECA, porque é o que eu uso mais, mas nós vamos equivaler e depois fazer a equivalência dos parâmetros. Todos os lasers de CO2 têm princípios básicos, o feixe contínuo e o fracionamento. Tem lasers que têm mais possibilidades de fracionamento. Você consegue fazer desde 200 micrômetros até 2.000. Tem outros que têm 2 ou 3 possibilidades. Dá para usar, dá para tirar muito desses aparelhos. Talvez você não consiga fazer tudo que o aparelho mais novo faz. Mas nesse momento, o meu compromisso com vocês e o mais importante é tirar o máximo de todas as máquinas que vocês têm. E quem depois quiser entrar para essa jornada com uma máquina um pouco mais versátil, é possível, pode ser uma máquina usada. A máquina que eu mais uso na minha clínica é essa aqui, ó, de 2004, né, uma máquina antiga. Eu tenho o Duoglide, recentemente eu adquiri o Duoglide, mas o que eu mais utilizo é essa máquina. E olha só que legal, uma empresa que desenvolveu essa tecnologia em 2004 e vem apostando e desenvolvendo novos recursos para a tecnologia até 2024. Então isso aqui demonstra respeito, porque muitas empresas fabricaram máquinas e pararam de fabricar e a gente não tem assistência técnica, muitas vezes não tem upgrade para as máquinas que não têm tanta durabilidade. E eu posso dizer aqui, como uma pessoa que utiliza todos os dias, os aparelhos que eu comprei em 2009, né, não foi em 2004, mas é esse mesmo modelo, estão funcionando na clínica até hoje. Quando dá problema é coisa simples, muito simples, nunca ficaram parados. Isso é um ponto importante. Acho que todos vocês aqui devem participar de grupos de compra e venda de laser, de colegas dermatologistas, e eu vejo, às vezes, muita reclamação com determinadas empresas e determinados produtos. Isso é muito ruim pra gente, né? Você compra a máquina, às vezes você tá pagando o boleto dessa máquina e a máquina tá parada, né? Você tá pagando, desembolsando e a máquina não tá te trazendo retorno. Então, isso é uma coisa que eu vejo, assim, como bastante importante. Então, a máquina veio evoluindo, teve alguns recursos aqui a mais, e até que chegou nesse ponto aqui, onde eles fizeram um laser híbrido, tá? Que tem o Erbium junto com o laser de CO2. É legal. Eu ainda não peguei mão no Erbium. Eu acho que o potencial dele é muito grande, mas quando você associa 2 fontes de calor, eu tenho um pouco de, assim, não é de receio, mas é de cuidado ali para trazer esses novos protocolos. Hoje faremos alguns casos. Hoje tem essas 2 máquinas aqui, um Smart Shine Touch e um Duoglide, né? Esse aqui não tem Erbium, esse tem, mas as funcionalidades deles e de todos os lasers são muito parecidas. E vocês vão ver que a máquina nova certamente tem algumas coisas a mais. Aqui mostrando a questão do fracionamento. Essa máquina permite no painel, você vai regulando desde o dot off, lembrem desse nome, dot off é sem fracionamento, então quando você quer retirar todo o fracionamento, você vai colocar no dot off, aqui você queima toda a área, né, se fosse uma folha de papel aqui, você queimaria, ia furar a folha, ia fazer um quadradinho ali queimado, e você pode ir aumentando progressivamente o espaçamento. Tem alguns aparelhos que tem dot off, depois ele tem um espaçamento intermediário ali, que equivale mais ou menos a 600 micrômetros entre os pontos, e depois um espaçamento mais aberto, né, com menor densidade. Ou seja, você tem 3, 4 modalidades de espaçamento, dá para fazer bastante coisa. Aqui a gente tem muito mais, aqui você vai desde o 0 até 2.000. A importância disso aqui é sempre a gente colocar uma quantidade de pontos por centímetro quadrado de acordo com o que a gente vai tratar. Então, por exemplo, se você quer fazer um melasma, que você não quer fazer uma ablação total da mancha, você pode espaçar bastante os pontos e usar um laser mais superficial. Eu só quero um toquezinho na epiderme para abrir os canais da epiderme. Eu não quero fazer um resurface num paciente que tem melasma. Você pode colocar muito calor e estimular a pigmentação. E se você quer retirar uma pinta, por exemplo, um nevo, uma verruga, uma melanose, você vai usar ele sem fracionamento, que ali é como se você estivesse fazendo um shaving seriado. Tá? Eu vou passar aqui, depois a gente vai falar sobre algumas outras funcionalidades da máquina. O stack. Esse é um recurso legal, porque o stack ele permite profundidades diferentes. Então o stack nada mais é do que um disparo onde você é como se fosse um prego. Né? Você dá um disparo, ele penetra um X ali de milímetros, vai depender da espessura da pele. Se você põe stack 2, ele penetra 2 vezes. É como se você batesse o prego mais uma vez. E 3, 4, 5. Então é como se você desse 5 batidas ali no prego. Ele vai penetrar 5 vezes mais profundo. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito a criar a técnica do Lift Diamond, porque eu diminuí a potência, então eu danifico pouco a epiderme, né, potências altas, queima demais, coagula muito, e aumentei o estaqueamento. Para quem tem aparelho que não tem stack, você vai manter o disparo no mesmo local e vai dar 1, 2, 3, 4, 5 disparos. Não é tão perfeito, às vezes sai um pouquinho fora, mas dá para fazer tranquilamente um estaqueamento com um aparelho que não tem o stack. Mas é muito melhor fazer com o stack. Fica mais perfeito, fica mais homogêneo. Aqui, olha só que legal. Eu uso laser há 19 anos. E é quando a gente acha que sabe tudo, quando você começa a processar, começa a aparecer novos recursos, né? Eu só fazia laser com espaçamento com aplicação normal. O que é isso? Ele vai fazendo pontos sequenciais e faz aquele quadradinho. Então ele vem, aplicando um por um, né, e faz esse quadradinho. E eu nunca tinha usado esse método Smart Track. Eu falava, pra que vai servir isso, esse disparo aleatório? Depois eu comecei a pensar que ele podia me dar um tempo de relaxamento térmico maior, né? Porque ele dá um disparo aqui, dá outro aqui, dá um lá, dá tempo de refrigerar essa área. E há pouco tempo atrás, eu comecei a utilizar como um acelerador dos disparos. Então, quando eu faço disparos aleatórios, vocês vão usar lá, nas máquinas antigas, não tem o recurso que tem na nova do spray. O spray também é um disparo aleatório. Então, ao invés de ficar lá, dá um carimbinho aqui, faz um quadradinho aqui, faz outro aqui, faz outro aqui, eu peguei meu laser e transformei ele num laser contínuo, que era um sonho que eu tinha, de fazer o laser de CO2, dói muito menos, e você pegar e fazer o laser contínuo no rosto. Então, hoje uma aplicação demora 5 minutos, às vezes até menos, usando esse recurso do Smart Track. É o modo aleatório, randomizado de outros aparelhos, é tudo a mesma coisa. Então, dá pra fazer sim, tá? Aqui mostrando uma outra coisa que é um recurso da DECA, isso aqui acho que é patenteado pela DECA, que são os tipos de pulso. Ajuda sim, mas também é possível fazer com todos os lasers. Smart Pulse, que é o pulso de todas as máquinas de laser, é o pulso quente. Né? Então ele toca a pele, coagula, penetra menos. Com o stack eu consigo aumentar a penetração. Então aqui ele está mostrando, ó, é como se fosse um cigarro quente, né? Para vocês terem uma noção. Eu gosto de falar muito de uma maneira prática. Você tocou a pele, ele coagulou e não penetrou tanto. Mas se você coloca no stack, você consegue aprofundar esse pulso. O Deca Pulse é um pulso onde você tem um instrumento um pouco mais pontiagudo. Esse pulso ele vai mais rápido, ele entra e sai mais rápido. Como se você tivesse um prego mais fino ali, que você entra com esse prego quente, ele penetra um pouco mais e coagula um pouco as bordas. Esse pulso foi criado pela Deca para tratar a mucosa. Ele é mais utilizado para fazer Mona Lisa Touch, para fazer mucosas, mas pode ser usado em qualquer área do corpo. E o H-Pulse, que é o High Pulse. Ele é como se fosse uma agulha muito fina, que entra muito rápido. Então ele vai mais profundo e coagula menos. Vamos fazer um exercício aqui para a gente entender a utilização desses pulsos, né? Se eu quero mais retração, se eu quero mais Titan, pulso SP
mais calor retrai mais, mas você tem um pouco mais de edema e um pouco mais de eritema. Se eu quero menos retração, esse é um pulso intermediário, é um pulso purinho, porque ele contrai um pouco e penetra um pouco mais. Né? Então eu posso usá-lo para cirurgias, posso usá-lo na área de mucosas, que é uma área mais úmida, e posso usá-lo para rejuvenescimento também, lá a gente vai mudar. É difícil, fazendo os procedimentos, perceber as diferenças entre os pulsos, olhando. Às vezes a gente percebe no pós, que um ficou menos eritematoso, menos edema, doeu um pouco menos, né, porque tem menos calor. E o pulso HP, que é o pulso mais frio, que quando eu tenho esse aparelho nas mãos, eu uso ele mais para melasma. Desculpa, tava sem o microfone, depois vocês me arrumam de lapela. Então eu uso ele mais para melasma quando eu quero um peeling, o cool peel, que é um peeling mais frio, com menos downtime. Quem tem esse recurso é legal. Mas como eu disse para vocês, maior parte do tempo eu uso o aparelho antigo, eu tenho só o pulso SP à minha disposição, e eu faço tudo isso com ele. Eu trato melasma, e hoje vocês vão ver uma mudança de mentalidade com melasma, e faço o cool peel com ele também. Refresca o rosto da pessoa, porque laser é calor. Então eu ponho em bolsa de gelo, ou fredo para quem tem, ou esses resfriadores, e resfria a pele do paciente, o laser toca, vai aquecer ali por alguns segundos, alguns minutos, e você refrigera a pele do paciente e vida que segue. O que mais muda o pós são os drug deliveries. Eu não consigo fazer uma aula de laser hoje e ensinar ninguém sem usar os drug deliveries no pós. E eu até digo que é proibido, é uma covardia com o paciente fazer laser sem drug delivery. Vocês têm que ter no arsenal de vocês sempre. Né? É a evolução de tudo isso. Aqui mostrando um pouco sobre os tipos de pulso. A máquina está aí, lá em cima a gente vai mexer bastante nela. E no painel aqui a gente tem alguns recursos que são o seguinte: a possibilidade de aumentar a densidade de pontos por centímetro quadrado. A gente tem algumas figuras. Deixa eu ver se está no próximo slide aqui. Aqui, ó. A gente tem algumas figuras que a gente pode utilizar o quadrado, a gente pode utilizar o ponto, pode utilizar um círculo, pode utilizar o hexágono, que é o que a gente mais utiliza. Porque essas formas vão permitir encaixar melhor nos tipos de lesão que a gente quer tratar. Se a gente quer tratar uma melanose, por exemplo, que ela é circular, a gente já escolhe a figura mais compatível com a lesão, porque aí ela já sai exatamente naquele formato, você dá o disparo, ela já carimba. Seja um nevo menor, você diminui o tamanho da figura, seja um nevo maior, você vai aumentar. E o recurso do tempo de exposição do laser na pele, que em alguns aparelhos chama dual timing, aqui no caso da DECA, o dual timing, é o tempo que o laser entra em contato com a pele. Em outros tem outras nomenclaturas. Mas as variações dos lasers são essas. Basicamente, todos os aparelhos funcionam da mesma maneira. E método aleatório, alguns têm, outros não têm. Né? Aí quem não tem o método aleatório vai ter mais dificuldade para fazer o laser contínuo. Mas tudo bem, é possível fazer tudo. Então aqui a gente tem potência, calor. Se eu quero menos calor ou mais calor, a gente vai definir isso aqui na potência. Calor demais, muita coagulação, muito eritema e muito edema. Tá? Aqui a gente tem o dual time. Então o que é o dual time? Se eu venho ali e encosto durante 1 segundo o laser na pele, ele vai penetrar um X ali de milímetros. Se eu encosto 2 segundos, ele vai penetrar o dobro. Se eu encosto 20 segundos, aquele laser vai ficar ali, vai entrando e vai penetrando mais. Então o dual timing, ele aumenta a quantidade de calor e a profundidade do disparo. Né? Então a gente tem possibilidade de regular isso. E aqui os tipos de pulso que eu falei. Então tem o contínuo, que é o feixe contínuo, como se fosse esse point aqui. Né? Esse pointer aqui que você vai passar o laser ali, ele vai cortar tudo. É uma fonte de calor contínua, como se fosse um bisturi elétrico aqui. Só que a laser, que tem um corte mais fino, mais preciso e coagula menos. Tá? Tem diferença, sim, entre o laser e um bisturi elétrico. Tá? A coagulação do bisturi elétrico é maior, o corte não fica tão preciso, a cirurgia normalmente tem um período de recuperação, a cicatrização é um pouco mais demorada. Não é a mesma coisa operar com laser e operar com bisturi elétrico, não. Seja lá qual for. E falando um pouco sobre essa parte aqui, da potência e dual time, eu vou fazer um raciocínio com vocês e depois a gente vai fazer lá. Mas se eu coloco potência baixa, pouco calor, e um dual time alto, vai ficar mais tempo o laser ali em contato, eu vou penetrar bastante. Se eu coloco potência alta, muito calor, e um dual time baixo, então tá quente, mas só vai dar um toquezinho na pele. Então eu consigo também fazer um laser com muito calor, com menor período de recuperação. Você inverteu, você diminuiu a potência, mas aumentou o tempo de permanência do laser na pele, de contato na pele. Ou então você aumentou muito a potência e diminuiu o tempo de permanência. Isso vocês vão ver, o Guilherme Almeida faz exatamente o oposto do que eu faço. E o Guilherme é um cara que eu respeito muito, ele é um dos médicos que mais entende de laser no Brasil. Eu gosto de fazer com baixa potência e mais dual time. Ele gosta de fazer com altíssima potência com baixo dual time. No final das contas, todos dão resultado. Às vezes tem gente que fica assim, mas você deu um parâmetro com 10 watts de potência com dual timing de 1000. E ele deu um parâmetro de 60 watts de potência com dual timing de 200. No final, o resultado me parece muito semelhante. Então, o laser de CO2 ele permite você mudar um pouco os parâmetros. E o que eu quero de todos vocês que estão aqui presencialmente, que vão fazer o curso aqui, pôr a mão na massa, é que vocês desenvolvam novos protocolos, que vocês entendam o funcionamento do laser, que a gente tem uma tecnologia que é um feixe contínuo, né, como se fosse uma espada de Jedi ali que corta, e uma que é um chuveiro de calor, que você vai mudar a quantidade de jatos. É basicamente isso que a gente tem. Então eu posso colocar esse jato de maneira que ele vai penetrar mais profundo, ou de maneira que ele só vai tocar a pele e abrir os orifícios pra gente fazer um drug delivery. Então pensando simples é mais fácil, porque no início da minha carreira eu ficava assim, comprimento de onda 1064 nanômetros, atrai tal pigmento. Tá, isso é importante, mas no caso do laser de CO2 a gente tem calor ou num feixe contínuo, né, passando ali, cortando, que outra coisa importante no caso do feixe contínuo, a gente tem 3 variáveis, que é tempo, velocidade e distância. Então se eu pego isso aqui, eu tô com um feixe de laser na mão, se eu passo muito rápido, ele vai cortar mais superficial, né? Eu venho aqui, passo super rápido, ele vai só triscar ali na pele. Se eu venho e venho bem devagar, eu vou cortar mais profundo. Se eu chego aqui perto, eu tenho mais calor, eu vou cortar mais. Se eu afasto o laser da pele, eu tenho menos calor. Então é como se fosse uma varinha de condão mesmo na mão da gente ali, que vocês vão pegar super rápido. Então eu quero fazer um corte na pele, mesmo sem ficar mudando muita energia, eu tô lá com 3, 5 watts. Se eu vou devagarinho, na pálpebra, nas bléfaras, que a gente vai fazer hoje, se eu vou bem devagarinho, eu vou cortar mais. Se eu acelero um pouco o corte, ele vai superficializar, né? Se eu pego esse handpiece e chego bem pertinho da pele, eu corto mais. Se eu tenho um sangramento, por exemplo, e eu não quero corte, sangrou, deu um vasinho ali que sangrou, eu simplesmente desfoco o laser, eu tiro ele de perto, ele coagula. Então é tempo, velocidade e distância. O tempo que você vai ficar ali, a velocidade que você vai comandar a sua mão e a distância que você está do foco. Isso aqui parece às vezes até um pouco confuso, mas na hora vocês vão ver que é super simples. E isso é o legal do laser de CO2. Sem ficar mudando muitos parâmetros, você simplesmente afasta e aproxima e vai fazendo os tratamentos rapidamente. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. E você está deslocando ele. É interessante sua pergunta. Aí vai depender muito da velocidade da sua mão. É muito simples, tá? Você vai ver lá. Tem coisa que é mais fácil eu te mostrar, mas eu te respondo. Vai depender da velocidade da sua mão e a máquina antiga, ela dá um disparo de meio em meio segundo.
Então é mais lento. Aí você tem que fazer um deslocamento com a mão mais lento um pouquinho. Nessa máquina ela dá um disparo de 0,1 em 0,1 segundo. Então é um foguete. Você vai passando. E aí é uma obra de arte que vocês vão fazer. Que você passa, se você olha ali e viu que a densidade, se você passar muito rápido, vai ter menos pontos por centímetro quadrado. Você volta, faz, volta. E aí você vai regular sua mão de maneira que você, olhando, você vê e fala, ó, passei aqui. Tem lugares, quando eu quero fazer o lift diamond, que é o lifting do terço inferior da face, com esse método aleatório, eu passo 3, 4 vezes. E eu vejo retraindo, falar, agora ficou legal. Agora eu vi que retraiu bastante. Então é bem assim, uma coisa que é o que eu acho mais legal, é que o laser de CO2, ele valoriza o trabalho médico. Né? Quando uma pessoa chega, uma sessão de laser em tal lugar é tanto, faz lá. Porque o que a gente faz aqui é uma obra de arte. Né? É muito personalizado. Você pode personalizar para cada paciente. E é o que nós vamos fazer. Né? Cada paciente, eu vou fazer o assessment com vocês vão ver que cada paciente é um tipo de tratamento. Né? Os padrões se repetem muito, mas dá para personalizar para cada paciente. Um tem poros mais abertos, você vai fechar mais o espaçamento do laser, porque você quer um lixamento mais homogêneo. Não precisa tratar os poros, né? Que vai fazer melasma, você vai fazer mais espaçado, enfim, aí vocês vão aprender bastante lá. Isso aqui a gente vai ver tudo lá. Tá? Aqui falando mais da máquina, aqui das figuras que são possíveis de serem utilizadas, é mais fácil a gente ver. Aqui mostrando um estudo patológico da profundidade que o laser pode chegar. Né? A gente realmente consegue atingir profundidades bem maiores do que se imaginava antes, e vai depender também do tipo de pele. Se você está tratando o dorso de um paciente, dorso, ó, espesso, ali é muito difícil você conseguir atravessar toda a derme. Mas se você está tratando pálpebra, aqui é 0,7 milímetros, 1 milímetro. Então aqui, se você coloca um destaque mais do que 2, você praticamente vai chegar lá no osso, você vai chegar no músculo orbicular, né? Temos alguns oculoplásticos aqui, então ela já está imaginando ali o que pode acontecer. Então na pálpebra, normalmente eu não estaqueio, ou quando se tiver uma pálpebra um pouco mais grossa, um destaque 2 é suficiente. Mas em outras áreas do corpo dá para estaquear bastante. Aqui também é estudo patológico, essa aula teórica aqui. Agora falando um pouquinho da associação do CO2 e 1540. Então tá aqui, ó, o CO2 isolado, a coluna de coagulação e a coluna de calor ali de desnaturação. E quando você faz o erbium, olha só o que você consegue. Você consegue um calor bem mais profundo, com um halo maior, e na prática isso se traduz em mais retração. Tá? Agora essa somatória dos dois é que tá, a gente nunca sabe, pelo menos eu ainda não sei, e acho que ninguém sabe até onde a gente pode chegar. Porque eu tô usando o erbium com 30 milijoules junto com o CO2, foi o máximo que eu cheguei, mas ele permite chegar a 100, 200 milijoules, até muito mais que isso. Então quando você queima e joga mais calor, o meu medo é você, se errar a mão, ter uma coagulação geral da pele, você fazer um resurfacing totalmente ablativo. Se você coloca pontos muito próximos com o CO2 e ainda joga o erbium, olha aqui pra você ver, você faz um carpete de calor lá por baixo, como se fosse um tapete de calor ali, você vai mais profundo. Então tem que ter cuidado também com a questão dos nervos, né? Se você vai muito profundo em áreas que tem nervos mais superficiais, pode causar algum tipo de lesão nervosa. Então é legal demais, vocês vão usar também. A gente normalmente, quando eu coloco o erbium junto com o CO2, eu aumento o espaçamento. Tá? Se eu faço um tratamento com CO2 com spacing de 600, que é um padrão básico de laser, quando eu faço com erbium eu quase dobro, eu vou para 1200, eu espaço mais, porque eu tô colocando calor dobrado, né? Às vezes até mais, porque o erbium vai mais profundo. Aqui ele mostra associação, tem um detalhe importante. Lá na máquina é possível fazer o disparo com CO2 primeiro e erbium a seguir, ou ao contrário, erbium primeiro e CO2 a seguir. O CO2 primeiro, ele retrai mais. Tá? A gente não vê, a gente ouve o barulho, a máquina muda a maneira de aplicar. Mas quando o CO2 vai primeiro e o erbium entra por aquele orifício, ele consegue mais profundo e consegue encolher mais. Faz diferença a ordem. Nesse caso aqui faz diferença a ordem. CO2 com 1540 tem uma coagulação e mais retração aqui 60% e o inverso 35%. Olha, para todos os casos que eu quero mais retração, que eu quero mais lifting, né? Agora, como eu desenvolvi essa técnica do lifting usando energias muito altas, a gente usa praticamente o máximo que o aparelho permite. Então, quando eu vou fazer o lift diamond com potências muito altas, aí eu uso pouco erbium, porque eu ainda não sei o quanto eu posso associar os dois, entendeu? Tá bom, tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, aí fiquem à vontade, tá? A maioria das perguntas eu sei que eu vou responder ao vivo lá na hora que a gente for fazer o hands-on. Aqui mostrando o... Ah, tá. Ela tá perguntando em que situações eu uso o erbium junto com o CO2. Tá bom? O erbium aumenta a retração. Então, se você quer mais retração, né, ele potencializa o rejuvenescimento de um modo geral. Aqui mostrando CO2 e erbium. Só o erbium, zero praticamente de tempo de recuperação, de downtime, porque ele não fura, ele dá uma aquecidinha no local. Então, o máximo que o paciente tem, ele tem uma leve que dura 24 horas, 48 horas no máximo, e o CO2 isolado. Interessante que a associação não piora o tempo de recuperação, é a mesma coisa. Tá? Eu não vejo diferença nesse sentido. Então, você tem mais calor, mais retração, mas não piora o tempo de retração. Aqui, confirmando também essa questão que o CO2 mais o erbium acelera um pouco mais, aumenta um pouco mais a retração. Aqui, colocando no gráfico, né, como o CO2 entra na pele, então você tem um calor que vai rápido e desce rápido. Quando você tem o erbium primeiro do que o CO2, você tem um platô de calor, depois entra o CO2, e aqui, quando você tem CO2 primeiro e erbium depois, olha só como é diferente, o tempo de relaxamento térmico é maior, né? Então, você tem mais calor ali no local. Vou passar para frente, que hoje tem bastante coisa aqui. Vamos para a próxima aula, para a aula 2. Então, eu queria falar um pouco da máquina para vocês entenderem, mas nós vamos fazer isso muito lá ao vivo. Aqui, se quiserem tirar foto, pode tirar. Eu coloquei aqui indicações que a gente pode tratar com laser de CO2, para vocês terem uma noção da versatilidade. Mas ontem à noite eu estava estudando, tem muito mais coisa do que isso. Eu vou focar nesses aqui, que são as coisas mais comuns que vão aparecer no consultório, mas vocês vão ver que com o CO2, na hora que você fala, pô, é uma coisa que eu quero retirar, um tumor glômico, um granuloma piogênico, por exemplo. Dá para fazer com o CO2 tranquilamente, você vai fulgurar a lesão ali, vai vaporizar a lesão, né, que é o nome correto, e vai retirar. Então, ó, hiperplasia sebácea. Praticamente uns 50% dos pacientes que têm pele oleosa que a gente vai tratar, tem algumas hiperplasias sebáceas. E eu acho que o bom médico que faz um laser diferenciado, que entrega resultado, ele tem que tratar todos os detalhes. Então o paciente às vezes vem me pedindo para tratar melasma, cicatriz de acne, mas no assessment, eu vou chamar um por um ali, vocês vão fazer junto comigo. Se tem um nevo, eu chego pro paciente, vamos tirar esse nevinho? Vamos tirar essa hiperplasia sebácea? Ó, tá vendo essa dermatose papulosa nigrans que você tem aqui? Eu vou tratar para você também. O paciente gosta, é mais cuidado que a gente tem com ele. E não é mais aquele laser que a gente fazia aquele carimbinho no rosto todo e fazia aquela sessão que dava uma melhorada na qualidade de pele, mas você olhava lá, o paciente ficava com várias lesões residuais, né? E uma coisa é conversar com o paciente, tá? Eu quando fui, a primeira vez que o Beto foi fazer, o Alberto, que é o dono aqui, o CEO da empresa, ele quando chegou a máquina, ele foi fazer um laser em mim. Eu tinha 2 lesões que eu queria tirar. E eu deitei, naturalmente, imaginei que ele fosse retirá-las. E ele fez o laser em mim, quando foi no dia seguinte, eu falei, mas você não tirou essa nem essa. Então é bom perguntar pro paciente o que incomoda, porque às vezes você tá tratando uma coisa que você acha que é o que ele quer e nem sempre é, né? Ele tem uma ruguinha específica que ele quer que tire. Então foca naquilo, mas faz todo o resto, porque isso encanta os pacientes. Pode falar, Fábio. Uma dúvida do online aqui, pele negra. Pele negra pode usar CO2, sim. Para nossa sorte, a pele negra sempre envelhece menos, você vai ter menos flacidez, e você nunca vai usar nem potência alta de laser,
Então você não vai usar muito calor, você vai estimular muito a hipercromia e também não vai usar espaçamento muito próximo. Agora, pele negra é raro, né? Eu acho que as pessoas às vezes ficam curiosas se é possível, mas o melhor é não utilizar, né? O laser de CO2 não é uma máquina específica para tratar pele negra. Mas pode fazer sim, pode fazer. Pele até fototipo 5 eu já tratei bastante. Às vezes o paciente negro tem um bronzeamento maior, por exemplo, no rosto, nos braços, né? Queima mais e fica com o braço mais escuro. Se você quer fazer um laser para dar uma clareada ali, é possível. Agora a procura na minha clínica é muito pequena. Né? Paciente pele negra raramente me procura para fazer esse tipo de coisa. Você pode retirar dermatose papulosa nigrans, é possível tirar, você pode tirar queratose seborreica, é possível tirar, você pode tratar as lesões normais que a pele negra tem. Pra drug delivery, né? Pra drug delivery, pra melasma, mesmo sendo um fototipo escuro, se você vai em cima da mancha. Hoje eu acho que nós vamos tratar até um colega ali de melasma, vai ser legal. O pessoal tá elogiando, dizendo que complementa as 4 aulas. Quem tá aqui no presencial, tem 3 aulas online. Ah, verdade. A gente tá fazendo uma maratona online, depois se vocês quiserem, o Fábio passa o link. Se quiserem, não, disponibiliza o link pra eles. Que lá tem vários casos que eu comentei ao longo dessas aulas, parâmetros, protocolos, a aula que eu fiz no Incas, que lá eu mostro todos os protocolos, mas vocês já estão até com o e-book que eu mandei, que tem mais coisas ainda, tá? É pra facilitar a vida de vocês. Mas o que eu mais quero é que vocês se afastem dos protocolos. Então, hiperplasia sebácea, cisto sebáceo. Cisto, tem uma técnica pra cisto que é muito legal. Hoje nós, talvez, se a Alzira, que é auxiliar, que tá ali, ela tem um cistinho na lateral, eu tô doido pra tirar esse cisto dela, já tem várias edições do curso, quem sabe ela não deixa hoje. O cisto, se ele tiver móvel, solto, não tiver aderido, principalmente em áreas estéticas, rosto, o paciente não quer um corte grande, você faz um orifício com o laser, fura o cisto, drena o cisto e entra com a pinça e puxa pela cápsula, sai tudo. 90% das vezes é uma cirurgia que não dura nem um minuto. E normalmente eu faço isso, e é um procedimento que você está usando tecnologia, você está usando sua expertise. Se um convênio paga lá 20, 30, 50 reais para tirar um cisto, eu cobro pelo menos 100 vezes mais para fazer isso no consultório e meu paciente fica muito feliz. Eu já tirei cisto sebáceo que eu demorei 1, 2 minutos e o paciente pagou lá 2, 3, 4, 5 mil reais, feliz da vida. E fala para todo mundo que você fez uma cirurgia com laser, com tecnologia e não deixou cicatriz. Aí tá o ponto forte do laser. Vocês têm que explorar isso, né? Vocês têm tecnologia e vamos valorizar a mão de obra médica. O que eu quero aqui é que, se tem alguém que ainda tá naquela área de commodities, injetando muito, porque tá difícil essa área de injetáveis, a coisa popularizou muito, eu quero vocês fazendo um trabalho totalmente diferenciado com laser, para se diferenciar mesmo dos outros médicos. Dermatose papulosa nigras e queratose seborreica. Às vezes você pode perguntar, pô, mas que sentido tem eu usar um laser que custa tantos mil reais para tirar uma DPN? Tá, pega um paciente com 300 DPN, 500 DPN, como é que tira aquilo? Aí você vai pegar a tesoura e vai cortando uma por uma e sangrando, e o trabalho que dá aquilo? Você vai com laser de CO2, coloca seja no pulso ultrapulsado, seja no contínuo, seja no fracionado, que depois vocês vão ver, você faz super rápido, tá? Acelera o processo. Eu não sei se tá nessa, eu vou mudando os vídeos constantemente para ficar mais interessante, mas depois eu posso disponibilizar para vocês, um paciente que chegou no meu consultório com mais de 1000 queratoses seborreicas, de vários tamanhos. Aí ele tinha ido no médico, e ele tinha um complexo muito grande com aquilo, porque a pele do cara era igual um couro de jacaré. E ele foi tentar tirar, um colega, né, do interior, tirou 5 lesões, infiltrou com anestésico e tirou com bisturi elétrico. O médico não quis fazer mais, porque é chato, é difícil, é enjoado de fazer. O paciente sentiu dor demais. Ele chegou no meu consultório, eu tirei mais de 1000 lesões com laser, sem anestesia. Passei um creme anestésico ali, mas tinha áreas que eu nem passei. Então você consegue fazer muito mais coisa e cobrar bem do paciente. Nesses casos, quando tem múltiplas lesões, eu cobro por tempo de tratamento. Eu tenho um valor de hora médica, espero que vocês também tenham, porque senão a gente nunca consegue atingir uma meta de faturamento. Então, por exemplo, se a minha hora médica é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais, né, que é mais ou menos o que eu faço, se eu vou tirar meia hora de lesões, eu vou cobrar 5.000 reais, entendeu? Do paciente, é o que eu falo. Porque às vezes não dá pra tirar tudo. Falo, ó, eu vou te meia hora de sessão de laser, o que eu consegui fazer aqui, o valor é esse. Porque aí fica mais fácil pra você fazer isso pro paciente, para não cobrar por lesão. Acho que cobrar por lesão, se tem 2 nevos, ou 5 nevos, ou 10 nevos, você vai gastar 2 minutos pra tirar. Então eu cobro um X ali, eu não fico cobrando por lesão, não. Mas cada um vai fazer do jeito que acha melhor, isso aí é muito particular. Seringoma. As lesões sólidas, de um modo geral, são retiradas da mesma maneira. Claro que aqui a gente vai olhar, né, a parte dermatológica, ou a profundidade da lesão, ou vai fazer uma análise, um diagnóstico correto. Né, o Fábio está ali, que ele é o rei dos diagnósticos. Então, por exemplo, no caso do seringoma, é uma lesão que está mais profunda um pouco. Você precisa de aprofundar um pouquinho o feixe de laser. Mas a base, a lógica do tratamento é a mesma de uma hiperplasia sebácea, de um nevo, de uma DPN, uma queratose seborreica. Se você faz um, você faz todos. Independente, se hoje a gente não tiver um caso de seringoma, eu acho que não tem, mas o que vocês vão aprender tirando nevo, tirando qualquer outra lesão sólida, é a mesma coisa, mesma coisa. Aí lá na hora a gente fala sobre isso. Chantelasma, também, mesma coisa. Lesão sólida, você vai cauterizar a lesão e fazer de tudo para não aprofundar, né? Porque ali o segredo é manter o plano da pele. A única que você vai aprofundar mais aqui é o seringoma e chantelasma, porque elas estão um pouco mais profundas. Aí ali você pode fazer uma exulceração, até uma leve ulceração na pele, principalmente no chantelasma. Agora nos nevos é bom que você fique mais ou menos no plano da pele. Porque se você aprofundar, você vai causar uma cicatriz atrófica, tipo uma catapora depois. E os nossos pacientes estão cada vez mais exigentes. A gente tem que entregar um resultado bacana. Tirar nevo com laser nem fica assim, não. Tem paciente que tira, volta no consultório, eu nem lembro onde era mais. É super legal. Verrugas e condilomas, para quem quiser tratar. Onicomicose, o fungo é muito sensível ao calor. Então dá para fazer o laser com calor no local para tratar a onicomicose e pode fazer o fracionamento furando a unha, não necessariamente atravessar a lâmina, mas você pode fazer um drug delivery na lâmina ungueal também, dá para tratar assim. Melanoses solares, então não é necessário ter um laser específico para pigmento para tratar melanose. Hoje tem casos de melanose, eu fiz questão de trazer, que isso é muito presente na clínica, né, no dia a dia. O paciente vem com fotoenvelhecimento de braços, de colo, às vezes até alguma melanose isolada no rosto, e aí a gente vai tirar, tá? Vocês vão fazer. Rejuvenescimento. Resurfacing, que é tradicional. Só porque estão perguntando aqui, grânulos de Fordyce, como é que... Mesma coisa, grânulos de Fordyce é difícil porque você tem lábio, e ali se você queima muito profundo, você pode causar alguma despigmentação labial. Eu já tentei tratar, é muito pequenininho,
E, assim, são pouquíssimos os casos de grânulo de Fordyce que realmente vale a pena tratar, né? Porque você fala, poxa, será que o paciente topa queimar e se ficar uma atrofia no local? E com qualquer tecnologia é difícil tratar. E muito raro também. Eu sei que a curiosidade, às vezes, desses casos raros, às vezes ela surge, mas isso aí é uma vez na vida, gente. Se não der pra tratar também, isso não é o movimento do consultório. O movimento do consultório é isso aqui, ó. É rejuvenescimento, skin quality. Nós vamos fazer vários casos ali hoje com CO2 que supera o Lavian, tá? Vocês têm resultados melhores do que o Lavian, com menos dor do que o Lavian e mais rápidos do que o Lavian. Não tem nada contra a tecnologia do Lavian, mas o laser de CO2 é 1000 vezes mais versátil e caso sem downtime. Isso é super legal, isso a gente vai fazer muito. Pálpebra sem corte, isso vai para pálpebra inferior. Para inferior é melhor cortar. Você ficar fazendo laser esperando a pálpebra retrair, o paciente volta no consultório, fica te cobrando, sempre é melhor já ir direto ao assunto ali, fazer a blefa, que é o que a gente vai fazer hoje. Pescoço e colo é maravilhoso. Hoje a gente já vai fazer um tratamento ali que é uma inovação, é a primeira turma que vai aprender a fazer o tratamento do pescoço em camadas, que eu vou mudar os parâmetros do laser e a gente vai vir ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu prefiro de dentro para fora. A gente aumenta o espaçamento e põe estaque, vai lá profundo e vai diminuindo o espaçamento e superficializando o laser para tentar melhorar o pescoço. Na própria técnica do Lift Diamond, onde a gente trata o SMAS fixo, papada e metade do pescoço, a gente já tem uma retração muito legal. Só isso, só essa técnica já vale a vinda de vocês aqui. É o procedimento que eu mais faço na clínica, é rápido, eu cobro em torno de R$5.000, é o mínimo que eu cobro dele, e normalmente eu faço o resurfacing, ou o lift, né, vamos falar melhor assim, com laser, e pálpebra, e bléfaro. É o campeão da clínica, é o que eu mais faço. Isso é imbatível e ninguém faz, tá? Ninguém, não tem concorrente isso aí. Pescoço e colo, braços, pernas, lábios, estrias, pernas. O laser de CO2 pode ser feito no corpo inteiro. Eu confesso a vocês que é tanta coisa que é difícil usar tudo. Mas o Guilherme Almeida, ele tem pacientes, ele é que me abriu o olhar para isso. Ele falou assim, cara, eu tenho paciente que eu fico 2 horas fazendo laser, eu faço o corpo inteiro. E melhora bastante. A Marielle, que atendeu vocês ali, eu fiz laser nela, pro bumbum, pra perna, e ela me pede sempre, repete que foi muito legal, porque melhora, você consegue melhorar um pouco da flacidez, melhora muito a qualidade da pele. Não vou te dizer que é a melhor tecnologia, talvez até seja para flacidez de corpo, tá? De pele, né? Mas ela é uma opção. Se você tem o laser, você vai usar. Então comecem a utilizar mais para corpo. Para mama é sensacional. Tem vários artigos mostrando que o laser de CO2 para mama diminui a incidência de estrias na cirurgia plástica quando coloca prótese. A gente normalmente pega o paciente depois que as estrias surgiram. Mas se você tem um cirurgião parceiro, ou se você conscientiza suas pacientes, enfim, vai para o Instagram e fala, você pode fazer preventivo. Isso tem dados comprovando com artigos científicos. E para mama também, o que eu faço muito para estria, hoje não tem caso de estria de mama, a não sei que apareça alguma paciente que queira fazer. Eu faço na estria, mas eu sempre faço toda a área. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Se tem estria no glúteo, eu vou tratar uma por uma das estrias, quando é possível, né? Porque às vezes tem uma rede tão grande de estria que não dá para identificar e isolar uma e outra, né? São aquelas estrias super finas. Ali eu faço um laser em tudo, para melhorar a textura da pele geral. E estria, às vezes me perguntam, o laser de CO2 é muito bom para estria? Nada é muito bom para estria. Não pensem que o laser de CO2 vai resolver todas as estrias do consultório, não, porque não vai. E eu desafio, se tiver alguma outra que é melhor, eu até quero conhecer, né? Mas eu acho que não tem. Então, se é uma estria atrófica, você vai tratar dentro da estria, fazendo os furinhos com o laser fracionado. Ali o calor é interessante porque vai retrair mais. Eventualmente pode ter pigmentação, hipo ou hiper. Isso às vezes acontece e eu nem dou muito foco para estria no meu dia a dia. Eu acho um negócio chato de tratar e um pouco difícil. E o paciente de estria, ele às vezes quer muito resultado. Então, se quer tratar, eu trato. Eu converso com o paciente, falo que é mais um recurso, mas eu não fico prometendo muita coisa não, tá? É uma dica para vocês aí. Isso aqui, ó. Isso aqui eu quero que vocês façam muito. Tem até um vídeo da Marielle ali, eu fiz nela sexta-feira passada. A gente fez o rosto dela meio-dia, 1h30 depois, ela mandou um vídeo, ela tava de carro e mandou. Falou, olha, meu rosto tá normal, e ela e meus lábios estão lindos. Porque o laser define os lábios. Eu vou ensinar uns negócios para vocês ali que vocês vão ficar muito, muito felizes. Que a gente faz o laser na parte da mucosa interna para inverter um pouco os lábios. Eu diminui muito a utilização de preenchedores no meu consultório. Hoje meus resultados melhores são com laser. E todas as vezes que eu faço rosto, eu faço lábios. Não interessa se o paciente quer ou não. Mulheres, todas as mulheres querem. E elas ficam felizes. E se pode cobrar só o lábio, né? Você pode cobrar ali o valor que você cobra por um preenchedor. Aí me perguntam, não sei se tem perguntas aí, olha aí. Quanto tempo dura? Não sei, mas dura bastante. Dura quase o que dura um preenchedor. Você tem um edema, uma melhoria do lábio, definição de lábio ali bem legal. Então é mais uma opção de tratamento para a clínica, ainda mais agora, que tá essa onda aí de desarmonização facial, né? Ninguém quer ficar com bocão mais, todo mundo quer ficar mais natural. Tem muitas pacientes que chegam na clínica, a hora que você fala de preenchimento é a última coisa que elas querem. E quando eu falo que vou fazer o laser pro lábio, elas amam. Elas vão ter um pouquinho mais de definição, vai dar uma valorizada nos lábios, mas sem utilizar preenchimento. Então, isso diferencia muito a gente dos outros, né? Ceratoses actínicas, cirurgias. Aqui, terapia fotodinâmica nem se usa mais. O laser de CO2 substitui. O Fábio tem uma aula que ele vai disponibilizar pra gente. Eu te cobrei isso várias vezes, você trata de fazer isso. Ele deu uma aula de campo de cancerização sensacional. O conceito de campo de cancerização é de 1957, não é isso, Fábio? 57. Então, o que que era? A gente pegava um paciente com a pele envelhecida, ficava lá no consultório avaliando o paciente todo ano, ia esperando aparecer um vaso celular, um espino, uma ceratose actínica, ia lá, cortava um pedaço, rodava um retalho bonito, enxerto, achando que estava fazendo um grande trabalho. É o que a gente fazia, eu fiz isso muitos anos. Hoje o paciente chega com pele fotoenvelhecida, com ceratoses actínicas, se tem vídeo que eu vou passar aqui, se tem uma ceratose mais profunda, eu cauterizo com laser.
vou lá na derme papilar, derme mais profunda, e queimo, como queimaria com um eletrocautério. E faço um drug delivery no rosto dele. O que eu vi? Que os meus pacientes, que eu já tratava há 20 anos, que vinham todo ano com câncer de pele, quando eu comecei a fazer laser com drug delivery, no outro ano eles já vieram sem lesão, ou com pouquíssimas lesões. Eu fiz de novo, o paciente não tinha mais ceratose actínica, e eu vi que tratando a pele, fornecendo para ela condições para que ela se regenere, melhorando a senescência do queratinócito, do fibroblasto, a pele rejuvenesce e não adoece. Você restaura um pouco da barreira, da saúde da pele, né? Você rejuvenesce, levando em conta que rejuvenescimento, isso é uma coisa que o Fábio fala muito, rejuvenescer não é sinônimo de beleza. É recentemente, mas rejuvenescer é restaurar a função, né? Então, você quando está rejuvenescendo uma pele, você não está só deixando a pele bonita, né? Você está deixando a pele saudável. E pele bonita é pele saudável, né? Você pega uma pele que está ali bonita, viçosa, clarinha, bonita, claro, naturalmente ela não está evoluindo para um câncer de pele. Diferente de uma pele que está com fotoenvelhecimento, com melanose, com muitas rugas, ela está caminhando para um câncer de pele. Então, quando a gente rejuvenesce os pacientes, a gente está tratando sim, ou pelo menos ajudando a ele não ter tanto câncer de pele. Eu já fui bastante questionado sobre isso aqui mesmo, por alguns colegas que não sabiam. Colegas cirurgiões, colegas dermatologistas, e eu sei que é um pouco polêmico isso, mas a medicina evolui, vocês vão ver na prática. Eu não tenho estudo científico sobre isso, até quero fazer, eu vou fazer alguns casos agora, eu estou publicando algumas coisas, mas eu garanto para vocês que a gente consegue melhorar sim essa parte de oncologia, tá? Se tem tumor, opera. Não estou tratando o tumor com laser de CO2, opera com laser mesmo, é possível operar com laser. E se tem uma pele que está evoluindo nesse sentido, a gente consegue melhorar bastante. Eu acho que de tudo que a gente faz com CO2, isso é o que me faz sentir mais médico. Quando eu pego uma pessoa que eu sei que todo ano vinha com câncer de pele, que os pacientes acabam ficando amigos da gente, né? Paciente que você já conhece há 15 anos, né? 20 anos. Aí chega lá aquela senhorinha, aí ela vem, porque a gente acaba ficando amigo, mas ela vem triste, preocupada, porque sabe que você vai tirar um pedaço do rosto dela. E quando eles vêm e já vêm comemorando que a pele tá mais bonita, tem um caso que eu vou mostrar, que essa paciente eu operei mais de 20 vezes. E hoje ela não tem mais câncer de pele. Aí ela volta, nossa, tá todo mundo me elogiando, doutor, tô super feliz, minha pele tá bonita. Antes ela ficava só o tempo todo com medo de morrer de câncer de pele. Hoje ela tem, assim, muda totalmente a vida dessas pessoas. Ela tá feliz com a pele que ela tem, né? Estão perguntando o drug delivery que você faz para fotodano, pensando... Eu vou mostrar depois aqui, tá? Os drug deliveries, a gente pode usar uma série de coisas. Eu vou ter que fazer um material para vocês agora específico de drug delivery, porque tá aumentando muito a gama de produtos. Tem muitas coisas legais, né? A medicina transdérmica, nos últimos congressos, e olha que eu tenho na minha casa lá, um cabidezinho lá, na verdade é no meu escritório, os crachás dos congressos que eu participei nesses últimos anos, que eu dei aula, olha, já tem mais de 100. Então, nesses últimos congressos, o que eu só vejo falar é medicina transdérmica, e aí sim nós vamos sair na frente com CO2, porque é a melhor tecnologia que existe para drug delivery, ponto final, tá? Fala, Fred. Tem, dependendo do que você quer tratar. Se você vai tratar melasma, que você quer uma coisa mais superficial, você vai entrar mais superficial. Vai fazer um laser ali só para romper a epiderme. Você não precisa atravessar a derme. Se você quer tratar a flacidez, você vai estaquear o mais profundo possível para jogar a medicação lá na derme. Isso aqui é o legal do CO2. Você consegue, sim, fazer um aprofundamento de acordo com o que você quer. Melhor, né? Melhor, né? Muito melhor, né? Porque quando você... Legal essa pergunta sua, é uma pergunta super interessante que vale a pena dar um... Microagulhamento... Eu não vou aqui discutir o que é melhor, mas eu sei que o CO2 é melhor na prática. Mas quando você faz um furo com o microagulhamento, você tem extravasamento de sangue. Isso impede um pouco a penetração do produto. É lógico, né? Você tem ali um fluxo de sangue que está saindo. Você também tem um pouco de PRP ali para te ajudar. Tem os prós e os contras. Os estudos científicos demonstram que esses canais ficam pérvios em média 2 horas. E o medicamento, ele cai muito rápido na corrente sanguínea, porque ele perfunde muito rápido com o microagulhamento. Quando você faz um DOT com laser, você queima. Então você faz como se fosse um recipiente aqui, que ele não tá, ele é menos pérvio, então você tem um drug delivery mais lento, esse DOT fica aberto. Tem estudos mostrando 24 horas, tem estudo mostrando 48 horas, tem estudos mostrando até 7 dias, então você tem mais tempo para fazer drug delivery no seu paciente, e se você coagula mais essa parede, colocando mais calor, você tem menos liberação de produto, concorda? Então se eu coagulo mais, se eu aumento a potência, se eu faço um DOT desse aqui com 20 watts de potência, você queimou aqui, o produto fica mais tempo aqui dentro, né? Então você tem essa possibilidade de controlar o fluxo do produto, e tem mais um macete. A maioria dos produtos tem ácido hialurônico. Tem ácido hialurônico. Se você aumenta a quantidade de ácido hialurônico e dá uma espessada na sua fórmula, coloca lá um TKNMW, por exemplo, na sua mistura, você tem um veículo mais viscoso, ele libera mais lento. Então você consegue mudar a maneira como você libera o produto. Entendeu? A gente vai fazer isso ali hoje. Tem alguns produtos que são super viscosos, e quando eu quero, eu coloco mais ácido hialurônico. Ele vira um filme plástico no rosto do paciente, inclusive, ajuda um pouco. Você está criando um filme ali que para não penetrar bactérias, para você ter uma certa asepsia ali do local. Então, isso do laser de CO2, sem dúvida, traz mais recursos. Não, e para quem não está acostumado e está entrando no mundo do delivery, o próprio calor, onde não bate o laser, mas o aumento da temperatura já dá um grau de delivery. Então, não é só
no local. O local é um... Ali você tem um furo que vai penetrar de qualquer maneira, mas você tem um aumento da perfusão em toda a pele. Num bom português é um plus a mais, né? Então você tem o efeito geral e o efeito desses vales. O aumento de temperatura, se você colocar a mão no fogo ali mais longe um pouquinho, né, e aumentar um pouco a temperatura, você já tem drug delivery, né? Até porque a gente tem medicamentos hoje com moléculas tão pequenas que penetram, e os exossomos? Exossomos, se der um espirro, ele penetra na pele, né? O negócio é impressionante a penetração deles. Hoje a gente vai usar ali. Isso é uma revolução, gente. Blefaro a laser, lóbulo de orelha, olha, fazer lóbulo de orelha, eu vou falar pra vocês, é uma coisa assim que chega a ser banal, porque é 1 minuto para fazer um lóbulo de orelha. O que você vai fazer? Quando você vai operar uma orelha, fazer uma lóbuloplastia, o que você faz? Se você tem uma orelha totalmente fendida, você vai pegar a lâmina do bisturi, vai injetar anestésico para ela dar uma entumecida e vai ficar com a lâmina ali tentando descascar essa epiderme aqui, né? Que é difícil, você passa a lâmina, não corta direito, aquilo ali tá muito instável, aquele tecido. Com o laser, o que você vai fazer? Vamos colocar aqui como se tivesse aberto o lóbulo aqui, ó. Você simplesmente vai queimar essa parte interna, vai retirar a epiderme, vai fazer uma ablação na epiderme e vai suturar. É 1 minuto, 2 minutos para fazer um lóbulo de orelha, tá? Vai ficar perfeito? Nem sempre, porque às vezes a orelha tá murcha, você precisa fazer um preenchimento para complementar, né? Mas a cirurgia é uma cirurgia simples, dá para fazer sim. Bem legal. Eu faço bastante, tem muitas pacientes que pedem. Às vezes eu nem cobro. Se é a minha paciente já, que gasta bastante na clínica lá, que já é minha paciente antiga, às vezes eu dou de presente, de tão simples que é. Ou às vezes cobro, quer fazer o lóbulo de orelha? Tá. E, em média, na minha clínica, nenhum procedimento é mais barato que a toxina botulínica, pra vocês terem uma noção de valor de cobrança. Qualquer coisa que eu for fazer, se eu for fazer um laser de lado, eu vou cobrar pelo menos o valor de um preenchedor ou de uma toxina. Só que você vai ter, teoricamente, 100% de rentabilidade, né? Só quando tiver pergunta, pra lembrar de perguntar no microfone, tá bom, o pessoal tá bom. ouvir lá. A Érica quer falar. Você faz rejuvenescimento em lóbulo de orelha? Faço, a gente pode fazer. Não é uma coisa que eu faço sempre, mas é bem legal. Bem legal. Agora, a orelha normalmente tem atrofia, né? Você tem que injetar alguma coisa ali pra dar uma... Porque quando vai envelhecendo, a orelha vai murchando, né? Então não vai ser com laser de CO2 que você vai conseguir engrossar aquilo ali, vai dar mais volume pra orelha. Mas dá pra fazer, sim. Tá? E eu vou fazer... Eu tenho tanta coisa, eu tô aqui falando com vocês e pensando um monte de coisa aqui. Eu aprendi com o Guilherme, nós vamos fazer, essa semana eu fiz. Quando eu faço o Lift Diamond, ele faz até atrás da orelha, que ele faz um vetor que vem aqui atrás no mastoide, ó, e acaba puxando um pouco mais também. E faz um pouco no cabelo aqui, ele aumenta o espaçamento, mesmo tonsurando um pouco o cabelo, e se o paciente tem o cabelo mais ralo, né, ele faz. E ele... Eu converso bastante com ele, a gente acha que a gente tem hora que a gente fica até alucinando com essa questão do laser. Ele jura que a direção que faz o laser muda, faz diferença. Eu normalmente faço de cima para baixo, ele faz de baixo para cima, ele fala que a onda estica mais, que a onda do laser, a onda do calor faz mais lifting. Olha, eu não sei, isso eu não sei dizer, mas eu acho que cada um pode fazer do jeito que quiser. Blefaro, lóbulo, cicatrizes, queloides e cicatrizes, o laser de CO2 é bom, não é perfeito, mas é muito bom, tem casos que ficam perfeitos, dá para fazer drug delivery na cicatriz, com corticoide, se você quer fazer, enfim, com vários outros produtos, com ácido hialurônico, tá? Dá para fazer uma ablação total da cicatriz, é uma coisa que eu já tratei em um dos cursos aqui, eu fiz outro dia, olha, quase que eu me arrependi, aqui no curso a gente fez um queloide de orelha, foi super rápido, um queloide mais ou menos desse tamanho aqui, super rápido, vai pegar o feixe contínuo, vai tirar ele como se fosse com um bisturi, só que praticamente sem sangramento. E eu peguei um paciente com queloide, devia dar uns 500 gramas na orelha. E eu imaginei, né, usando laser todo dia, que eu ia botar o feixe contínuo no máximo 30 watts, ia passar, ia cair um pedaço para cada lado. Eu fiquei 3 horas operando esse paciente, porque não cortava de jeito nenhum. É muito duro. Então foi um desafio, sabe? Eu me arrependi depois, falei, nossa, por que eu fui entrar nisso? Mas enfim, a parte ginecológica, que é um mundo à parte, eu não vou abordar aqui, não dá tempo de abordar isso, eu também nem faço. Mas o mesmo clareamento que eu vou fazer para o rosto, dá para fazer para a vulva, dá para fazer melhora da textura da pele, fazendo o laser de CO2 fracionado para a região da vulva. Tem alguns médicos aqui, a doutora Ellen e o doutor Will, que são especialistas nessa área, que fazem redução de clitóris, redução de capuz, redução de lábios. É possível, quem tem, ou pode chamar uma ginecologista, não tem nenhum ginecologista aqui hoje, né? Tem não. E pode entrar mais. Isso aí é um mundo à parte. Quem quer entrar para essa parte aí tem pessoas que sabem mais do que eu. Mas com os parâmetros que a gente vai fazer de rejuvenescimento, dá para rejuvenescer sim, essa área, tá? Hiperidrose palmar, eu nunca fiz. Eu fiz 2 casos, aliás. É possível, porque hiperidrose palmar, primeiro que é muito raro, né? E quando você vai fazer injetável, com seringa e agulha, muitas vezes você acaba pegando os músculos intrínsecos da mão. Por mais que seja preciso, às vezes a toxina se difunde um pouco mais. Mas tem vários estudos científicos mostrando que você pode fazer, gasta mais toxina. Então você vai fazer um laser fracionado na palma da mão, um pouco mais profundo de preferência, e vai entregar no drug delivery. Funciona assim, tá? Mas gasta bastante toxina, que você tem que irrigar toda aquela área ali, né, local. Melasma, esse aqui é um ponto que nós vamos fazer, vocês vão brilhar fazendo melasma. Tem coisas novas aí. Rosácea, o laser de CO2 muda todo aquele ambiente da pele ali, você consegue eliminar as bactérias, melhorar o eritema, dependendo do drug daqui. Na rosácea, o foco não é nem tanto o laser em si, é o que você vai colocar depois do laser. Tem vários produtos para tratar a rosácea, né? Os exossomos são uma opção, mas tem o Purifying da Toscane, tem de outras empresas que você consegue melhorar a rosácea sim. E só a sessão do laser já melhora muito, porque você fecha os vasos quando você faz o CO2, então você diminui aquele eritema todo, você modifica aquela pele, melhora bastante. Eu não direciono como um tratamento para rosácea, mas a rosácea melhora. A biorrevitalização, que é um nome que está sendo dado agora para esse skin quality, né, que é o drug delivery. Então você faz um laser bem levinho, de preferência com pulso free quando é possível, e vai colocar os drug deliveries, a pele da paciente fica linda, nós vamos fazer vários hoje.
pálpebra, sem corte, o rejuvenescimento. E é isso, vamos passar outra rapidinho, eu quero mostrar para vocês aqui. Tem umas dúvidas aqui de Vai preparo, né? O que você faz de antisepsia, se é que faz alguma coisa, e no pós, você prescreve, prescrição? Cara, depois que eu comecei a usar Drug Delivery, eu tive acho que 1 ou 2 casos de herpes, muito simples, casos assim, não tem mais aqueles herpes graves que a gente tinha antigamente. Eu acho que é justamente por isso. Antes a gente queimava, torrava aquela pele, e a pele reagia da pior maneira possível, né? Uma pele agredida, machucada, inflamada. E hoje, quando eu coloco os Drug Deliveries, eu não tenho mais esse problema. Eu só faço prevenção de herpes, eu aprendi com o Omar, né, que é o nosso parceiro do Pele Digital, que é o cara que mais sabe de herpes no Brasil, com certeza, no mundo também. Eu só faço prevenção para pacientes que têm histórico de herpes de repetição, de herpes recorrente. Tá certo isso? Olha, você fez uma pergunta, eu não sei se tem uma resposta tão contundente. Esses não tem a menor sombra de dúvida, esses tem que fazer. Se quem já teve um episódio compensa fazer, não tem nada que seja... Eu faço muito laser no dia a dia, eu tiro pela minha estatística, eu faço 10, 15 casos por dia, e eu praticamente não tenho herpes, eu não tenho. Então eu vou ficar, antes eu dava antiviral para todo mundo, uns anos atrás. Depois eu vi que, eu falei, mas eu não tenho esses casos de herpes. Eu concordo com a tua conduta, é igual quando o pessoal prescreve antibiótico em pós-operatório limpo. Você já viu? Cirurgia plástica, ele fez em centro cirúrgico e sai com antibiótico profilático. Não precisa. Não foi uma cirurgia contaminada. Então, acho que vai muito do médico, né? Tem gente que é mais, vamos dizer assim, um cara que é mais precavido, né? E gosta de passar mais medicamento. Não estuda farmacodermia. Mas o fato é o seguinte, eu também não prescrevo a ciclovir se não tem história de herpes de repetição. Tá bom. Ó, eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, isso aqui foi a aula que eu dei lá no MWC, mas dessa aqui eu quero ressaltar o Drug Delivery, tá? Os produtos que eu utilizava mais como Drug Delivery. O AOX 360 da Toscane, esse produto, e eu vou mostrar, acho que aqui eu tenho no antes, não sei se está nessa aqui, mas que eu peguei pacientes que estavam com feridas abertas e comecei a colocar esse produto no desespero, porque não tinha outra coisa a fazer, estava com uma blefaro super feia, horrível, depois uma paciente que estava quase perdendo a orelha, que fez uma automodelação com um dentista, com um não médico, e chegou lá com a orelha a ponto de necrosar, e quando eu coloquei o AOX e o RCPR subdérmico, melhorou muito rápido, e eu vi que isso acelerava muito, pergunta aqui, cadê o microfone? Acelerava muito o processo. Aqui tem 5 peptídeos que estimulam os fatores de crescimento, aqui tem glutationa, aqui tem ácido hialurônico, aqui tem vitis vinífera, que é anti-inflamatório. Então é um complexo regenerador de produtos que vão fornecer um substrato ali para a pele. O RCPR também tem peptídeos, tem ácido hialurônico, tem vitaminas. O NCPR é um complexo polivitamínico, tá bom? Que dá uma qualidade de pele muito legal. Aqui tem o Lumis em gel, que é o PDRN, que agora é o queridinho de praticamente todos os drug deliveries. Tem bastante estudo científico sobre ele. E o TKNMW, e desculpa o conflito de interesse que eu tenho com a Toscane, mas eu falo que isso é no bom sentido, porque eu só posso falar de coisas que eu conheço. Então tem produtos da Evo também, que o pessoal usa e gosta bastante. Eu nunca usei, mas vejo colegas utilizando e gostam muito, né? Isso aqui é o que eu sei que funciona e que eu uso no meu dia a dia. E esse é um ácido hialurônico não reticulado, que eu uso também como drug delivery, porque por si só ele já dá uma melhorada na hidratação, mas principalmente para engrossar essas fórmulas aqui, ó. Esses aqui são mais fluidos. Todos têm ácido hialurônico, mas você coloca na mão, a gente vai sentir. Eles parecem um óleozinho, um cremezinho assim, mais fino, né? Tem menos ácido hialurônico. E esse aqui é tão viscoso que é difícil até aspirar no frasco. Então eu misturo e aplico no rosto do paciente quando eu quero um drug delivery mais prolongado. Pode perguntar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fiz um curso com o Dr. Massal uns 20 dias atrás, e ele apresentou mais de 3 mil trabalhos falando do exossomas e do PDRN, que eles podem até funcionar. A gente vê, eu tenho uma paciente que ela fez com o dentista e funcionou realmente numa ferida que ela tinha na perna, mas que a gente não tem um parâmetro científico para usar. Concordo. Sim. E aí, como é que a gente se posiciona nesses casos? Porque, assim, o exossomas, eu já vi gente que só faz drug delivery, mas já vi gente que faz injetável também. Porque esses produtos não são para serem injetados. Sim, para drug delivery, sim. Eles falam que é só para drug delivery, não sim. é para injetar. Você vai, injeta, e tem um problema, como tem um estudo de um granuloma que eu peguei. E aí, o que você vai fazer? Bom, a Toscane já diz assim, esse produto não é injetável. Mas eu não estou recomendando para injetar, né? Aqui não, todos para drug delivery, né? Eu estou te falando da coisa científica, tanto do PDRM quanto dos exossomas. Olha, a gente não tem um parâmetro, que a gente não tem estudo científico comprovado. Eu vi numa paciente minha que ela fez uma lesão exulcerada na perna, ela veio e disse, olha, eu ganhei esse PDRN aqui da minha dentista, eu vou passar. Outra semana que ela veio, ela não tinha mais nada. Impressionante. A medicina não é o tempo todo respaldada por estudos científicos, né? Quem dera fosse, né? E hoje a gente está num momento que não dá para ficar esperando, às vezes. Vai depender do perfil de cada médico, mas um estudo desse demora anos. Então, hoje os pacientes querem tudo mais rápido. Você vê no Covid, aí foi um exemplo disso, as vacinas chegando sem ter todo o embasamento científico e todos os estudos. Então, esses produtos funcionam, tem liberação da Anvisa, em alguns países já são utilizados há muitos e muitos anos, e se você acha que isso é suficiente para respaldar a sua conduta, use, se acha que não, não use. Tá? A gente está num momento assim, não tem muita informação científica nesse sentido. Esses produtos da Toscane aqui mesmo, aqui no Brasil, está começando a publicar os estudos agora. Agora são produtos usados há 10, 15, 20 anos, já com essa mesma finalidade.
Então eu vejo bastante segurança, né? Eu já usei bastante. E os exossomos, tem são novos, são coisas novas. Agora, na prática, eu vou te dizer, faz diferença. Eu estou falando isso porque, assim, cada região do Brasil, até em cada cidade, em cada município, a vigilância sanitária age de maneira diferente, né? Então, assim, quando a gente não tem esse aporte científico tão forte, eu tenho medo de... A gente antigamente usava manipulado, né? Manipulado não tem esterilização. Eu tenho até medo. Mas você fazendo drug delivery não há problema, né? Então, acho que é por aí, mais correto. Por isso mesmo, eu não injeto. Esses 2 casos que eu fiz subdérmico foi desespero, assim, o paciente estava para ter uma necrose ali, já tinha feito tudo. Falei, bom, vou tentar isso aqui, né? Mas eu não faço no dia a dia, não. Fator de crescimento você usa? Esses produtos têm peptídeos que estimulam fatores de crescimento. Esses 2 aqui tem. Mas o fator de crescimento propriamente, não? Olha, eu não tive a oportunidade de usar, mas eu acredito que funcione. Tem uma questão sobre os tumores malignos, né? Mas como somos médicos, né? Principalmente quem lida mais com as doenças de pele ali, você não vai fazer isso em cima de um vaso celular, do espino celular, né? Mas é possível fazer, tá? O fator de crescimento vai estimular a regeneração tecidual, né? Vamos ver o que o Fábio vai falar aí, que o Fábio é um cara que estuda muito isso. Hoje eu tenho ouvido muito essa questão de não tem evidência. Tem evidência, tá? Plausibilidade biológica é evidência. Pode não ser evidência A1. E pode não ser uma força de recomendação nível 1. Então, eu vejo muito comentário oportunista em cima do tal da evidência. Se eu tenho 10 casos, é evidência. É uma evidência nível E. É a experiência do profissional. Se eu cataloguei esses casos e publiquei, são relatos de caso. Então, isso é evidência nível D. A gente entrou nessa. Bula não é para determinar conduta de médico. Bula é para liberação do uso no país. Não tem médico jovem aqui. Se vocês voltarem para as prescrições de vocês dos últimos anos, a quantidade de off-label que vocês prescreveram sem nunca se preocupar é absolutamente gigantesca. Inclusive, se eu fizer uma auditoria da prescrição de vocês, a quantidade de off-label continua sendo gigantesca. Então, eu não sei em que momento a gente começou a ficar histérico com esse tal de off-label, porque a indicação médica não tem a ver com label, tem a ver com evidências, e as evidências elas podem ser frágeis ou elas podem ser muito contundentes. Só tem evidência contundente com Big Pharma. Se não tiver Big Pharma no jogo, não vai ter evidência contundente. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque senão daqui a pouco a gente só vai prescrever inibidor de JAK, biológico, porque é onde está tendo evidência. Quem constrói evidência hoje? Big Pharma. Eu falo isso não porque você... para exatamente dar a autonomia, porque o que o Guilherme está trazendo para a gente faça o que você acha que é melhor, baseado na plausibilidade biológica, nas evidências que você tem acesso e no que tem disponível. Agora, voltando para PDRN e exossomo, os resultados que eles dão para feridas, eu nunca vi com nada, absolutamente nada, e se isso não for evidência para a gente, o que falta, né? O que falta pra gente... Tem casos que, assim, assusta, é surpreendente. O Fábio mesmo mostrou um caso de uma cirurgia que ele fez, um retalho que ele rodou, e que é uma coisa que demoraria 15, 20, 30 dias para cicatrizar, e uma semana estava cicatrizado. Eu tenho vários, que eu já estou usando exossomos há bastante tempo, e assim, para mim não resta dúvida sobre a eficácia terapêutica deles. Mas acho que aí cada um tem um perfil, eu nem vou entrar nisso, né? Quem achar que vale a pena vai utilizar. Esse é um exossomo que eu uso muito, que é o ExoHL, eu já testei vários. Esse é um produto que, para mim, eu estudei muito sobre isso. Ele tem, as vesículas são mais homogêneas, ele tem uma quantidade de vesículas, acho que 275 bilhões de vesículas por frasco. É um produto que, para mim, o custo-benefício dele é legal, e você pode comprar um frasco só, não precisa comprar um kit com 5, então facilita mais no uso do dia a dia da clínica, né? E eu uso pouco, tá, gente? Não dá para colocar um frasco por paciente com o que eu cobro, porque um frasco desse é R$1.000, né? Então eu coloco um frasco desse, dá para 5 pacientes, a gente vai usar hoje ali, às vezes dá até mais. Então, às vezes eu faço o drug delivery em camadas, eu coloco um AOX logo de imediato, porque ele desinflama muito, ele melhora muito a ardência, a vermelhidão, e depois eu faço um exossomo. Agora, a gente vai juntando as evidências, né, minhas, dos colegas, de todos vocês. O Tadaaki é um cara que eu gosto muito dele, não sei se vocês conhecem, alguns conhecem, ele é um oculoplástico bem conceituado no Brasil, enfim, é professor da USP. Ele estava operando uma paciente esses dias, sedada com propofol, ele faz tudo com sedação, que ele faz muita blefaro transconjuntival, e ele fez o drug delivery, e os pacientes sedados dão mais trabalho do que os pacientes aqui, viu? Aqui é mais tranquilo do que a sedação, o paciente se comporta melhor. E o paciente, na hora que ele passou o exossomo, ele usou, acho que foi esse aqui, de um lado, o paciente sedado, doutor, eu não sei o que o senhor fez desse lado aí não, mas a dor passou na hora. Ou seja, o paciente espontaneamente falando, e vocês vão ver, Rodrigo vai fazer laser hoje, eu vou passar exossomo em você, eu separei um frasco lá. Depois você conta pra gente, tá? Depois você conta. É diferente, a evolução é diferente. Aqui, vocês vão ver tudo isso aqui, ó, aqui um laser que eu fiz, é um laser para skin quality, olha lá o downtime, olha aí, 24 horas a paciente já tá bem, 48 horas tá ótima, 72 horas, olha a qualidade de pele. Isso é melhor que o Laviano, tá? Depois dessa questão dos parâmetros, vocês vão ver lá. Esse paciente vem hoje de novo, é a terceira vez que eu trato. Esse tinha câncer de pele direto. Esse cara vivia no sol, já operou várias vezes, não tem mais. Tem uns 3 anos que ele não tem uma lesão de câncer de pele. Vocês vão poder perguntar direto para ele. Aqui a técnica do lift. Faça outra aula rapidinho, que eu quero mostrar uma coisa rápida aí. Nós já vamos partir ali para. Eu quero 11 horas, eu estou fazendo a primeira blefa. Nós temos muito paciente. Maravilhoso. Esse produto eu trouxe para vocês, é novidade. Eu estou testando ele já tem uns 4 meses. É um produto coreano. Quando me falaram, eu não acredito em tudo, eu gosto de testar mesmo para ver. Eu fui estudar esse produto e vi o seguinte,
Melasma sempre é uma dificuldade para todos, sempre é uma dificuldade de levar os ativos até as camadas mais profundas. Ele é uma composição de 4 produtos consagrados no mundo para melasma, com muitos estudos científicos: niacinamida, ácido tranexâmico, glutationa e vitamina C. Aparentemente, você fala que novidade tem nisso, nenhuma. Tá, só que os coreanos, eles são muito exigentes com a questão de mancha e qualidade de pele. Isso lá é uma coisa impressionante. Então, mancha lá é inaceitável. Pra vocês terem uma noção, se você faz um fio, o orifício do fio, do pertuito da agulha, se ficar hipercromia ali, eles reclamam. Então, o nível de exigência deles é muito alto. E aí, o que eles fizeram? Uma grande empresa lá estudou bastante a estabilidade dos produtos. E quando eu fui ler, eu dei toda a razão. A glutationa tem um potencial eletrostático muito alto. E é muito difícil estabilizar a glutationa. A vitamina C, eu estava até conversando com o Fábio, alguns de vocês devem lembrar, as vitaminas C da Helena Rubinstein, ela vinha com um pumpzinho, vinha o pó separado, né, do veículo, porque a gente sabe que vitamina C oxida muito rápido. Então é muito difícil estabilizar. E aí o que eles fizeram? Pegaram os ativos com mais comprovação científica, concentrações as mais altas possíveis. Eu sei, mas eles pediram para não abrir a fórmula aqui, e fizeram ela de uma maneira que estabilizou muito. Não é nem poliofilizado, ele tem um bolo, é um cake, ela tem um bolinho lá no fundo do frasco, assim. Segundo eles, isso é o que estabilizou melhor a fórmula. 8 tipos de ácido hialurônico. Na prática, eu fiz laser e fiz isso aí nos meus pacientes. 50%, até mais. De uma sessão para outra, em uma semana, eu fiquei assim, meu Deus, esse negócio é bom mesmo. E eu já estou com uns 20 casos tratados. Aqui mostrando, ele tem moléculas menores, né? O fato está com um curso de inteligência artificial super legal. Quem não entrar para inteligência artificial vai ficar para trás, porque aquilo ali, hoje eu uso para várias coisas. Aqui mostrando, né, na inteligência artificial, as moléculas penetrando nas camadas da pele. Ele tem 500 Daltons, todos esses produtos com moléculas bem pequenas para facilitar a penetração. São 2 frascos, esse é o diluente, aqui está o pó. E o segredo maior está nisso aí. E realmente os resultados são legais, vocês vão fazer depois. Eles usam com várias tecnologias, qualquer tecnologia que pode permitir o drug delivery, desde a eletroporação até os lasers, vai bem com isso aí. Depois eu mostro para vocês. Deixa eu mostrar alguns desses vídeos aí. Agora a gente vai começar a entrar na parte que eu mais gosto, eu sou muito prático. Vídeos, tem um monte de vídeos aí. Ele aqui número 20, não conheço. Então hoje é o dia que nós vamos definitivamente acabar com isso. Eu estava com um colega meu, doutor Erasmo, aqui um dia desse, cheguei lá na clínica, vamos fazer um rinofima, vem ajudar. Eu fiquei 1h30 enxugando sangue. E ele fazendo com bisturi elétrico. Falei, pelo amor de Deus, você tem laser de CO2, cara. Falei, o que você está fazendo isso aí sem laser? Então era isso aí. Muito sangue, muito trabalho, tá? E agora, pode passar. Isso aí ninguém quer saber disso. Eu só queria mostrar para vocês. Pode dar o play? Pode dar o play. É disso que se trata. É isso que nós vamos fazer hoje. Um rinofima sem sangue. Em 5 minutos, 10 minutos. Ó, é isso aí. Vocês vão ver o resultado dele. Então, sangue nunca mais. Se tem, é pouco. Nas bléfaros, nas cirurgias, em tudo mais que vocês forem usar o laser de CO2. Ali eu fiz com feixe contínuo, poderia ter feito com o dot off também. Tem que bloquear, isso aí doeu bastante. Essa paciente sentiu muita dor. Mas vocês vão ver a evolução dela. Retração? Se você vai mais superficial, não, porque rinofima é um negócio que a gente faz sem dó, né? Quando vai fazer rinofima, ali o shaving tem que tirar mesmo. Eu nunca tive retração, tive no sentido do nariz que é um pouquinho mais empinado, sim, mas de ter problema, não. Agora tudo depende da mão, da profundidade que você vai, que ali tem cartilagem logo abaixo, né? Foi só a epiderme mesmo. Esse caso eu te confesso que eu fui bem agressivo, tá? Mas depois de muitos anos de experiência, eu poderia ter feito de 2 vezes. Essa paciente evoluiu com muita dor no pós-operatório. Agora ela era uma paciente muito, muito, muito louca. Era uma paciente assim que era nervosa, estressada, ela tinha um perfilzinho ali diferente, sabe, do dia a dia. Pode fazer, eu não fiz. Eu deixei sair aquela crosta, porque secureta sangra um pouco, né? Então, mas pode fazer, é possível. Ô, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Tô vendo ali, você faz anestesia. Eu fiz fiz bloqueio, dói, ali dói. Tá? Fiz bloqueio, infiltrei, tudo que eu podia ali. E depois, no pós-operatório, você usa algum curativo, com alginato? Eu não lembro o que eu fiz nessa paciente, mas eu fiz curativo, acho que eu fiz alguma coisa em veículo de pomada para dar uma umedecida ali. Isso é raríssimo, né? Rinofima não é uma coisa que aparece todo dia no consultório da gente, mas é uma coisa interessante. Pode passar o próximo. E hoje você iria drug delivery? Sim. Ali eu fiz drug delivery no pós, fiz. Mas ali eu faria para ela levar para casa e fazer todo dia. Ali valeria a pena, que é um negócio mais agressivo. Ela antes, olha só, fotoenvelhecimento. E ela, quando eu fui examinar, ela tinha um desabamento da columela. Eu não sei se foi uma fratura que ela teve na cartilagem. Aí na hora eu fiz uma remodelação, eu coloquei meio ml de ácido hialurônico para dar uma estabilizada no nariz dela. E vocês vão ver o resultado. Mas presta atenção que eu fiz laser no rosto todo, tá? Eu fiz nariz, é o outro vídeo, passa o outro. 3, né? Não, passa o outro. 4, então. Acho que tá na ordem lá, não tá não? Pois é, foto. É foto. Então é ela com uma semana depois. Olha o tanto que melhorou. Olha a qualidade de pele dela. Ainda tinha umas poucas lesões ali, onde deu uma ulceradinha. Talvez se eu tivesse passado a gás ali, dado uma esfregada para limpar, poderia ser melhor, não sei. Mas aí evoluiu bem, muito bem, ó. Resultado bom. Pode passar a próxima. Pode passar a foto. Ela de novo, o nariz já mais... Ó, e o antes e depois dela. Né? O laser entrega, gente. O laser entrega muito. Pode passar.
Aí a minha mãe, eu fazendo blefaro nela. Observem que aqui eu estou fazendo com o scanner. Essa é a maneira mais fácil para quem tem medo, ou para quem vai começar. Ao invés de pegar o feixe contínuo, que às vezes a mão fica meio instável, eu coloquei no scanner com a linha. Porque no scanner você tem quadradinho, hexágono, retângulo. Aqui eu coloquei uma linha. Ela até não é muito legal fazer isso, porque a linha no scanner é um pouco mais grossa. O corte é um pouco mais grosso do que o feixe contínuo. Mas você tem ali a pálpebra, você vai fazer sua marcação e vai fazendo um jogo de ligar os pontinhos. Dá um disparo aqui, faz uma linha. Dá outra aqui, dá outra aqui, dá outra aqui. Se você vê que não cortou toda a epiderme, dá outra em cima e vai cortando, e vai fazendo esse aqui, ligando os pontinhos, ó. Eu operei minha mãe 5 horas da tarde, e 8 da noite a gente estava no restaurante jantando, no dia seguinte a gente ia para Caldas Novas, viajamos tranquilo, sem sangramento, sem hematoma, sem nada. É muito tranquilo a blefaro, eu quero que vocês vejam. E mesmo quem aqui fala que não opera, vai operar. Tá? E eu aprendi isso aí vendo uma única vez na minha vida. Ninguém me ensinou. Inferior, é possível, mas a blefaro inferior eu gosto de deixar mais para os oculoplásticos, porque ela é um pouco mais chata, mais complexa, por causa da flacidez. O laser entrega muito na inferior. O laser encolhe muito a inferior, cara. Muito, muito, muito. É raro precisar de fazer uma blefaro inferior. Entendeu? É laser de CO2, nos parâmetros que eu vou te ensinar, funciona muito. Tá? Aí quando tem indicação de fazer transconjuntival, aí eu prefiro, porque aí precisa ter anestesia geral, né? A hora que mexe na bolsa dói muito, não é mesmo? Pode, mas não sei se deve. Porque o aquecimento com laser consome um pouco ácido hialurônico. Se você preenche antes e esquenta depois, às vezes você está derretendo um pouco de ácido hialurônico. Se você faz laser antes, você perde seus parâmetros, que está tudo inchado, com muito edema, às vezes, um pouco de edema, e aí você vai preencher, mas eu às vezes faço. Mas eu prefiro primeiro ajustar a pele do meu paciente com laser para entrar com os outros procedimentos. Entendeu? Pode fazer, tranquilo, super tranquilo. Ele às vezes recidiva, né? Você fura ali, sai aquele gelzinho, e é tão rápido que é uma coisa besta de fazer. O hidrocistoma com laser de CO2 é menos de 1 minuto. Não, eu não uso protetor intraocular, não. Eu não uso nunca. Mas quem quiser usar, eu aconselho a usar, porque aí vai de cada um. O que eu faço, meu protetor ocular são meus dedos. Vocês vão ver lá. Eu nunca disparo no olho do paciente, né? Você tá com a arma na mão, então eu nunca miro no olho. Quando eu vou fazer qualquer coisa, se tem um hidrocistoma no canto, eu protejo com gás e atiro nessa direção. E sempre, uma coisa importante, parece que não, mas é importante, é o médico ter o comando do paciente. Então, todo paciente, mesmo aqui que são pacientes modelos, eu na hora do assessment, eu olho nos olhos do paciente e falo assim, eu vou fazer, eu sei fazer, eu domino isso muito bem, você vai confiar em mim. Tudo que eu te pedir, você vai obedecer. Então, eu dou comando. Agora eu vou dar um disparo perto do olho, você não vai se mexer. Fique quieto e confie em mim. E os pacientes se comportam bem. Ao contrário do que, às vezes, eu via colegas chegar e falar que laser dói muito. E por isso que a gente tem que tirar isso da mente. Senão você fica sofrendo com o paciente. Começa a fazer laser, o paciente dá uma mexidinha, tá doendo. Essa palavra vocês não vão falar lá em cima. Porque se eu chego pra você estimulador, você vai sentir dor. Então o paciente chega, tá incomodando um pouquinho, mas vamos embora, tá terminando já. Vai terminar seu laser e pronto. E toca pra frente. Se a gente ficar valorizando o que a gente não quer, o paciente vai sentir aquilo. Então é o comando correto. É rápido, você vai ficar linda, vai ficar maravilhosa, seu tratamento vai dar certo. Eu já fiz milhares de vezes isso aqui e vamos fazer. Alguém nunca conseguiu? Não, todo mundo que sentou aqui fez. E faça. Tem que ter confiança no que tá fazendo, tem que fazer e partiu pra fazer, tem que fazer tudo, tá? E uma coisa, depois eu quero... Pode passar esse vídeo aí, não? Cara, eu gostaria até de ter dá um pause nesse aí. De ter mais mecanismo de exaustão de fumaça na minha clínica. Esses lasers que a gente faz aqui, dá pouca fumaça. Fumaça dá quando vai fazer muita cauterização, lesões muito grandes. Vocês vão ver um aqui que deu bastante fumaça. Eu abro as 2 janelas do meu centro cirúrgico e ali tem um fluxo de vento, às vezes eu ligo o ar-condicionado e isso é suficiente. Tem pessoas que têm uma certa restrição com fumaça, tem gente que tem medo, às vezes eu não sei se tem algum estudo falando que tem algum problema, aí, mas não sei, aí vai de cada um, né? Pode perguntar. Verruga eu não faço. Um estudo que fala sobre a vaporização de verruga, de condiloma. E aí, foi agora no Teraderm que eles falaram isso. Falando o quê? Que não contamina? Que não contamina. Tá. Né? Mesmo sem ter o ar, ele não contamina. Muito difícil, porque o laser, a temperatura é muito alta, aquilo mata tudo. E eles, depois que começaram a ver, fizeram pesquisa na máscara, na touca. E não tinha partículas virais viáveis. Nada. Ótimo. Gostei. Obrigado pela dica e pela informação. Você costuma usar o Silhouette? Olha, você está me perguntando. Silhouette é o produto da Toscane que tem cafeína, centelha asiática e alguns outros ativos que eu não me lembro aqui, que é drenante. Eu já injetei ele algumas poucas vezes, hoje eu estou fazendo menos, mas às vezes eu fazia para o John, por exemplo, quando ia fazer laser. Mas pálpebra, inferior, você usa? Não acho que adianta muito, não. Não. Tadak tinha feito um estudo sobre isso, não acho que... Porque essa gordura aqui é diferente, né? É uma gordura que não responde tão bem a esvaziador de gordura, não. Ela tem uma origem embriológica diferente, né? Mas com laser dá uma melhorada. Com laser, como você retrai a pele, você normalmente a bolsa volta um pouco ali para dentro. E o que eu faço, como eu não opero transconjuntival, se for uma bolsa muito grande, manda pro colega oculoplástico. Mas quando o paciente não tem uma queixa específica e eu faço o laser e retrai, e às vezes fica aquele sulco ali, eu preencho. Ali eu faço um preenchimento que ajuda, disfarça bem, fica bom. Fala aí, Fábio.
Não, só tô... Tá. Então eu vou adiante. Passa esse aqui. Ó, essa paciente eu operei ela mais de 20 vezes. Aí ela chegou lá com uma ceratose actínica aqui, tinha uma lesão no pescoço, um vaso que eu operei com laser. E o que eu fiz? Cauterizei as ceratoses. Ó, anestesiei, cauterizei, fiz o laser no rosto todo. Essa também acho que tem um vídeo dos braços. Fiz drug delivery. Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Eu não sei se aí eu coloquei o vídeo do depois. Ficou linda, rejuvenesceu muito a pele. Tem uns 3 anos já que eu acompanho, ela não teve mais nenhum câncer de pele. Isso, segundo o Fábio falou, são as minhas evidências científicas do dia a dia. E eu faço bastante tratamento. Faço muito. Eu tenho uma casuística considerável. Olha lá, cauterizei. Ali, então, em cima da ceratose, eu fui um pouco mais profundo. Coloquei um dual timing, que é o tempo de exposição do laser um pouco maior ali. Eu fui, se você passa gás, começa a sangrar. Ali foi derme papilar, talvez, até um pouco mais profundo, ó. 1000. Ali você pode pôr 1000, um padrão, por exemplo, porque você não precisa mudar toda hora. Então vamos supor que 1000 você consegue fazer uma ablação ali da epiderme e alguma coisa mais. Dá 2 disparos, dá 3, dá 4. Entendeu? Que você vai aprofundando mais. Então tem uma lesão mais superficial, com um você vê que já foi boa. Né? Você passa a mão ali, ela tá menos áspera. As mais profundas, dê mais disparos. Pode passar o próximo. Você tá gostando desse vídeo de sangue aí, né? De novo, a bléfaro, ó, ali ó, é o que nós vamos fazer hoje. Ali, aquela primeira eu cortei, aqui eu traciono, tem que tracionar muito a pele para ficar mais fácil, e com o mesmo feixe de corte, com o scanner ali, nesse caso, ali nós vamos operar com o contínuo. Eu vou dando disparos aqui, abaixo da epiderme, no ângulo de mais ou menos 45 graus, e a pele vai descolando, e olha lá, sem sangue, olha que beleza. Eu tive aqui no último curso 2 colegas oculoplásticas, uma delas lá do Sul, ela até nos próximos cursos ela vai vir, que a gente ficou muito amigo, eu falei, vem pra você me dar uma mão. A Betina, ela falou o seguinte, ela falou, Guilherme, isso aqui é uma aula de anatomia, quando eu opero com sangue eu não vejo nada disso, eu tô vendo tudo. Então é maravilhoso, né? Você consegue fazer uma cirurgia vendo tudo que você está fazendo. Pode passar o próximo, isso aí a gente vai ver lá também. Pode perguntar. O tempo de cicatrização com laser, então, é mais rápido do que com o eletro. Não sei te dizer isso, não, porque eu nunca operei com eletro. Mas é mais ou menos semelhante. Hoje, em função da quantidade de pacientes, eu não vou usar a técnica nova que o Tadaaki me falou, até porque eu não tenho a ponteira também. Mas o laser, a questão da distância muda o tipo do corte. Se eu tenho uma ponteira de 7 milímetros, o corte é mais grosso. É como se fosse uma faca com corte mais grosso. Se eu tenho uma ponteira de 2 milímetros, o corte é mais fino, mais preciso. Então, com a ponteira de 7, eu vou usar 5, 10 watts, que eu preciso de mais calor para cortar. Com a ponteira de 2 milímetros, eu vou usar 2 watts para cortar. Quanto menos calor, menor tempo de recuperação. Só que demora mais a cirurgia. Uma cirurgia dessa aqui demora 1h30. Essa aqui demora 15 minutos, 20 minutos no máximo. E ele está usando muito isso aqui, porque ele está tirando ponto com 7 dias. Quando eu faço com laser, eu tiro com 12, em média. Aqui, aquela mesma paciente com um espino na região pré-external, ó. Eu tirei ela lá, a cirurgia. Cortei do jeito que eu corto com bisturi. Só que sai muito menos sangue. Aqui ainda saiu um pouco de sangue. Ela tinha algumas restrições com anestesia. Muitas vezes eu nem uso vasoconstritor. Eu faço lidocaína pura. Tá? Eu não gosto muito de ficar usando adrenalina. Quando eu uso pouco, porque o laser permite fazer isso. Então eu traciono e vou dissecando ali por baixo. Ó. Essa aí sangrou um pouquinho, mas também era uma lesão que estava bem inflamada. Retirei, dei ponto e tchau. Essa é cirurgia rápida. Ó, em relação ao tempo de cicatrização, não posso falar de bléfaro, porque eu não tenho essa mão, mas de cirurgia oncológica, não muda não. Eu opero, antes do CO2 eu operava com eletro, sempre cirurgia quente, né, que a gente chama. Então, uma coisa eu te digo que o eletro, muito ele coagula mais as bordas, o laser é mais preciso no corte. Não, mas se você tiver uma boa técnica, a ponteira bem fininha, com o eletro vai bem também. É questão de mão. Agora, o CO2 ele é prático. Eu gosto mais de operar com CO2. Agora, o padrão é esse 7 milímetros, né? Ó, esse aqui é um caso interessante. Aí eu vou entrar na polêmica, mas eu assumo, tá? Paciente com um espino na boca. Não, volta lá no outro. Apaga esse vídeo aí. Já passou ele 10 vezes. O povo vai achar que eu tô operando com sangue aqui. Paciente com um espino no lábio, indicação. Fazer a cirurgia... Ó, Débora, tá um trem errado aí. Por que ele passa toda hora? Então, paciente com um espino na boca, eu examinei, esse cara é meu paciente. Então é porque tá na sequência, mas eu explico. Esse paciente é meu paciente há mais de 20 anos, e ele chegou lá com 10 vasos celulares e um espino no lábio. E eu falei, cara, para fazer isso aqui, eu vou ter que fazer uma cirurgia em cunha, vou cortar seu lábio, eu diminuir o tamanho da sua boca, vai sangrar pra caramba, vou cortar a artéria labial, isso aqui, eu não vou fazer isso não. Falei, eu não faço isso, você pode procurar outro médico, eu te indico, vai lá, resolve com ele. Falei, mas, se você quiser, eu vou vaporizar essa lesão, porque ela não me parecia uma lesão profunda, eu palpei, lembrem de usar os instrumentos que a gente tem, palpei, examinei, a lesão não era tão profunda. Eu falei assim, eu vou vaporizar essa lesão com laser. E eu te acompanho. Você vem aqui toda semana e eu vejo o que vai acontecer. Então, feixe contínuo, velocidade e distância. No caso ali, o mais importante era a distância. Eu coloquei 5 watts de potência, comecei de longe para perto, né? Porque você já não vai chegar queimando tudo de uma vez, e fui vaporizando, achei ali o endpoint ali onde eu fui vaporizando, e a lesão foi desaparecendo, vai virando fumaça, foi desaparecendo, até que eu vi que eu cheguei ali, eu já tinha ultrapassado a mucosa, começou a querer sangrar, eu afastei o laser, coagulei o sangramento, eliminei a lesão. Falei, vai para casa e volta. O paciente voltou na semana seguinte, estava cicatrizando bem. Sabe quanto que eu fui ver esse paciente de novo? 1 ano depois. Sarou, ele não voltou. Eu ligava toda semana, falei, vem aqui, eu preciso te ver. Sarou, resolveu, acabou. Sabe para que eu uso muito isso? Paciente idosa com espino na perna, tá? Com certacantoma, com espino, com lesões verrucosas. Vai operar aquilo numa pele fina.
Me conta como que faz. Porque eu fiz um quando eu terminei minha residência, cheguei aqui em Unai, que eu tenho clínica na cidade do lado aqui de Brasília. Diagnostiquei 2 espinos na perna, maravilha. Cheguei, estava afiado na cirurgia. Levei a paciente para o centro cirúrgico, operei. E aí? Na hora de dar ponto, passava fio de sutura, rasgava igual um papel. E aí fica a mulher com 2 feridas enormes na perna, e eu fiquei 2 meses fazendo curativo todo dia nessa mulher, ia na casa dela, preocupado. Falei, nunca mais eu opero isso. O paciente chega com espina, eu vaporizo, já fiz vários casos. Vaporizo e acompanho, ela volta, às vezes ficou um residualzinho, eu vaporizo de novo, e todos deram certo até hoje, todos. Eu acho que é a melhor estratégia que eu encontrei, porque cortar ali não é legal não, dá muito trabalho. Passo próximo. Aquela senhora que vocês viram lá fazendo a cerata... Olha o rosto dela, como é que ficou bonito. Olha lá, olha se isso aí não resolve uma pele, olha. E ali fiz, olha o espino que eu operei, já cicatrizado, aí fiz melanose e fiz os braços. A Débora hoje só quer o negócio do rinofino. Então ficou ótimo, passo próximo. A gente vai fazer isso aí hoje. Super legal, rejuvenesce muito, fica muito bom. Aí, ó, um vaso celular esclerodermiforme, um paciente de 85 anos de idade. Cortei, olhei lá, na hora que corta você vê que está atingindo a gordura, levanto e vou dissecando, sem sangue. A cirurgia durou aí uns 15 minutos. Esse paciente não podia nem ir para o centro cirúrgico. Meu paciente também há 20 anos. Ele não queria de jeito nenhum. Eu falei, eu faço, pode vir aqui que eu faço. Eu tirei a lesão, e como ali, eu quase que eu fiz um mini lifting, né? Aí não fechava, estava muito tenso, eu descolei aqui para frente com o laser, puxei, descolei ali na gordura, deu certo, fechei. Ah, Débora, passo próximo. Não sei por que. Olha outro caso legal. Queratose seborreica gigante no couro cabeludo. Tá? Uma placa, ele tinha várias. Aí o que eu fiz? Mesma coisa. Fez contínuo, com baixa potência, pode usar ali 3, 4, 5 watts, e aí vai achando o ponto e vai vaporizando. É muito legal de fazer. Agora esse deu fumaça pra caramba. Ó, esse aí deu muita fumaça, que é uma lesão grossa. Ó, enfumaçou meu consultório. Isso aí era outra clínica que eu tinha, não tinha tanta ventilação. Mas limpou, ficou perfeito, nasceu o cabelo normal, ele raspou a cabeça antes de fazer o tratamento. Esse paciente foi lá na clínica esses dias, tem algumas lesões residuais, e eu tirei de novo, maravilhoso. Tratamento que eu fiz aí nos 15 minutos, na época acho que eu cobrei dele R$5.000 para fazer o tratamento. Não, laser de CO2 para dar alopecia só se você causar atrofia e for muito profundo. Ali eu fui mesmo no plano da pele, dá para você ver. Você pode ir com a gás e tirando, que você vai ver o plano que você tá. Voltou normal, cabelo normal. Pode passar, acho que tem uma foto depois. Aí tem uns antes e depois, tira de laser de... Aqui, ó, olha o rosto pesadíssimo. Essa paciente tem insuficiência renal, ela tem um rim só, e aí queria rejuvenescer, e eu falei, puxa, mas um rosto pesado desse, com esse tanto de pelanca aqui, falei, o que eu vou fazer? Será que um laser de CO2 resolve isso? A técnica que vocês vão fazer, esse aqui tem um mês que eu fiz. A hora que eu vi a foto, ela chegou no consultório, eu já assustei. A hora que eu vi a foto, olha o grau de retração disso, olha que legal. O tanto que ela melhorou. Mais uma, olha a área dos olhos lá, Fred, você estava perguntando, ó, tá vendo? Olha como melhorou a flacidez da área dos olhos. Vamos fazer, tá? Muito. Pode passar a próxima foto. Essa é uma paciente que eu tratei aqui no curso, laser de CO2, em alguns casos é fenol-like. Agora uma coisa que eu quero falar para vocês aqui antes da gente subir. Nem todos os casos que a gente trata tem esse resultado. Em tudo na clínica da gente, a gente não só tem casos nota 100, não. Tem casos nota 70, 50. Então, o que eu quero é vida real. Eu não estou dizendo aqui que o laser vai deixar todo mundo com 20 anos a menos. Essa paciente me surpreendeu. Aqui foi 28 dias depois da foto. Tá? Mas, com certeza, todos os casos que vocês fizerem vão dar resultados, vão dar bons resultados. E, repita, tem paciente... O meu compromisso com os meus pacientes é o mesmo que eu tenho com vocês aqui, é de fazer o melhor que eu posso. O paciente volta, tem casos que eu olho e falo, deitei, eu vou fazer nova sessão. Entendeu? Eu vou repetir a sessão para você. Na área dos olhos, ficou bom. Às vezes o paciente está até satisfeito, eu mesmo falo assim, mas eu não estou satisfeito não, deita aí, eu vou fazer novamente. Como a minha máquina já está paga, e para quem tem a máquina aqui, e mesmo para quem não está, você alugou, vai fazer 10 pacientes, o que custa você fazer um retoque no outro? Entendeu? E fazer uma coisa legal, entregar um resultado bom. Então, uma coisa que hoje eu tenho, assim, em outras épocas não era bem assim, não. Às vezes, eu tinha um negócio meio que de me livrar do paciente, sabe, no início da minha carreira. Eu acho que eu ficava com medo, sei lá. Eu fazia o tratamento e ficava rezando para ela chegar no retorno feliz, e se tinha algum problema ali, às vezes eu tinha um pouco de dificuldade. Hoje não, meu paciente chega lá, o que for, o que acontecer, ele chega e eu tô do lado dele do começo ao fim. Tem casos que são mais complicados um pouco, tem casos que são menos, mas eu faço tudo que eu posso para resolver o caso dele. Passa a próxima. Aquela mesma paciente, olha como melhorou a área dos olhos e rosto, desculpa pela foto. Um problema que a gente tem é que às vezes a gente fotografa na clínica, até não foi uma foto tão técnica aqui, o paciente não volta para fazer a foto depois, ele some. Aqui no curso mesmo, eu falei que eu ia cobrar, e quem voltar eu devolvo o dinheiro, para ver se eles vêm fazer a foto do pós. Às vezes eles mandam de casa, ó, que foi o caso dessa. Manda o próximo, Débora. Esse caso também, esse foi um que eu fiz lá, uma paciente minha, 5 dias após, Lift Diamond também, que é o que vocês vão aprender, olha o grau de retração disso, que legal. Né? Fenol-like. Justamente. E agora vai ser legal pra gente, que vocês estão aqui na jornada do laser. Eu não desejo, né, nem vou emitir minha opinião pessoal, mas o fenol está no momento de mudança, e essa semana eu tenho alguns pacientes da Anvisa, aqui de Brasília, e eles estão, vai ter mudança. Se não teve, parece que ia sair sexta-feira, vai ter muita mudança com o PMMA. Quem faz, não sei como é que vai ficar. Passa o próximo. Olha aí que caso legal. Aqui eu fiz Lift Diamond e fiz Bléfaro, aqui era uma semana depois, olha como abriu o olhar. Não, aqui era 15 dias, eu acho. Depois, olha que legal. Você fala de despigmentar? Com CO2, ótimo. Eu despigmento muito, porque se você fizer laser de depilação, laser de pigmento, você mata o pelo, né? Então com CO2 você pode fazer assim, ele vai esfumaçando a lesão. Você faz duas. Sabe outra coisa que eu faço muito?
micropigmentação, quando não fica legal, o paciente às vezes faz e não fica legal, né? Se você faz um laser de pigmento no lápis, você vai dar atrofia, vai dar bolha, nem sei o que vai acontecer. Aí eu faço com CO2. Aí você vai e faz o desenhozinho da boca e vai tirando o pigmento. Na inferior, né? Olha lá pra você ver. Retrai, sempre retrai. A pálpebra inferior é boa para retrair, a superior é que não é. Pode passar o próximo. Acabou. Gente, por enquanto, era isso. Agora vamos entrar na parte boa. Calma aí. Então, primeiro, pode acender a luz aí, rapidinho? Aqui? Não, pro pessoal que está no online, só lembrar que acabou essa parte. A gente vai ter um bloco de assessment que a gente vai transmitir para vocês só a parte do assessment, mas aí é só quem é do curso do Laser Edition 2. Não sei se vocês sabem, mas o Guilherme ele tem um curso online. E vocês sabem que nessa minha jornada de online sempre tem uma objeção muito grande, né? Será que online vai ajudar a gente a ter mão, se é uma coisa prática? E a gente tem visto que, a gente tem um grupo de WhatsApp lá em que a gente discute, a gente vai trazendo todas essas novidades, como as pessoas evoluem no online, né? Sem nunca ter feito um hands-on. E para vocês que estão aí com a gente na transmissão, a gente vai gravar esses casos, a gente vai ter uma parte do assessment a gente vai fazer ao vivo, e a gente vai colocar no curso esse material desse curso que está acontecendo aqui organizado, né? O assessment com a execução e a participação. E é nesse cenário que eu quero me despedir de vocês, lembrando que a terceira turma do Guilherme, a gente ainda está com vaga disponível. Eu vou deixar o Guilherme se vender, porque ele agora é um bom vendedor. E me despedir de quem está na transmissão aberta, agradecer. Alisson, você podia dar até uma palavrinha aqui pro pessoal que a Deca e a Premium Tech ajudaram a gente acontecer essa transmissão ao vivo. A Deca é sempre parceira da gente. Tem um suporte muito grande, que não é tão fácil isso acontecer. E o Alisson disse que tem, para quem for aluno do curso, vão ter condições especiais também. A gente está conversando sobre essa ponteira de 2 milímetros aqui, para a gente conseguir ter acesso com um valor legal para quem opera. O fato é que a gente está criando uma comunidade de laser bem forte, e a gente está tendo mais poder, mais visibilidade e um poder de negociação do ponto de vista bom, né? Porque aí a gente chega aqui e fala, poxa, cria uma ponteira nova pra gente, ou então faz uma condição melhor para quem veio aqui, fez o curso para adquirir a máquina, para fazer um upgrade de máquina. A intenção é sempre ajudar. A mesma coisa com os produtos de drug delivery. Então, Não. Então depois eu vejo com ele lá, para poder anunciar. Quem quer comprar os drug deliveries, parece que o Gustavo vai fazer, o pessoal da Toscana vai dar um desconto lá. Depois eu vou falar com o Ábido também, porque ele é dono da Evo, para ele ver o que ele pode fazer nesse sentido. E eu quero agradecer todo mundo que está com a gente aí no online, né, que é maravilhoso poder compartilhar o conhecimento, né, eu sempre entrego o máximo que eu posso, não tem restrição, não tem, comigo aqui eu mostro meus parâmetros, mostro meus vídeos, que eu acho que a gente ajudando os colegas é que a gente cresce, né, e quem quer seguir nessa maratona, é possível, né, seja aqui com o pessoal que está hoje aqui pro hands-on, que querem realmente colocar a mão na massa e passar pelo processo ao vivo, ou seja, pelo online, e o online, né, eu tenho alguns colegas aqui que vieram do online, que estão aqui hoje, é tudo vídeo, assim, ó, eu mostro os vídeos do procedimento em parâmetros, tudo mastigado. E tem casos que depois, quem tiver interesse, é porque tem casos que são únicos, né, no hands-on tem isso, hoje temos muitos casos, temos mais de 18 pacientes, acho que são 20, então a gente vai ver muita coisa, mas tem dia que não aparece um seringoma, tem dia que não aparece um chantelasma, tem dia que o queloide, enfim, cada paciente é único. Então lá eu tenho catalogados esses vídeos, procedimentos, tem todos os cursos online que eu fiz também, vão ficar disponíveis lá, ou seja, todo o conhecimento eu sempre compartilho com vocês. E tanto para quem está online como quem está aqui, né, quem está aqui, claro que eu tenho um acesso direto com vocês, me chamem no WhatsApp, eu quero muito avaliar pacientes com vocês, quando vocês tiverem dúvidas, manda lá, ó, tô com esse paciente aqui, qual parâmetro, o que eu vou fazer, que tipo de pele, eu sempre oriento os colegas. E vamos sortear o hands-on para quem estava com a gente na jornada do online, tá? Fábio vai fazer o sorteio aí. A gente já organizou o sorteio e a gente vai fazer o seguinte, quem vocês entrar já vão agora, pro dia 14 de setembro. Quem entrar nesses 30 minutos aí e for aluno também vai fazer parte do sorteio. Tem que ser agora, 30 minutos para esse pessoal. Então pronto. E a gente preparou um cupom para quem está aqui, para quem se interessar em fazer um online, a gente preparou um cupom de desconto. Vamos lá então, né? Vamos pro... deixa o Alisson falar. É uma honra recebê-los aqui. Em nome da Premium Tech, nós agradecemos a presença de vocês, a presença de todos os espectadores do online, e o pedido do Dr. Fábio e do Dr. Guilherme é uma ordem. A gente tem condições especiais. Laser aqui pro pessoal. Em todos os congressos que estamos presentes, há essa possibilidade, todo mundo pergunta, vamos sortear um aparelho? A gente quer chegar a esse nível, quer chegar ao nível de sortear um aparelho, mas hoje a gente com certeza iremos chegar, mas para hoje, em decorrência do online, da participação especial do Dr. Fábio, da participação especial do Dr. Guilherme já é de casa, né? O Dr. Fábio está vindo lá de Manaus, agradeço o seu tempo, o seu empenho em coordenar toda essa parte online, e a gente vai ter um valor especial de acessórios, a gente vai ter um valor especial de equipamentos, e a gente vai ter um valor especial para o upgrade. Então, o pessoal que está assistindo no online, é só chamar no chat, que o nosso time vai entrar em contato e vamos falar como que vai se decorrer todos esses valores especiais, upgrades e preços de acessórios, que seriam as ponteiras de 2 polegadas, 1,5 polegada e 7 polegadas. Agradecemos a todos. Faz diferença as ponteiras, viu? É como se você trocasse as facas que você usa ali. Essa de 2 polegadas é uma faca de sushi, aquela que corta assim, que é uma maravilha. Então, para quem opera e gosta do fluxo contínuo, é sempre interessante. Eu acho que essa questão de fazer os upgrades é legal,
né? E depois também, se vocês puderem, eu estou fazendo um pedido aqui ao vivo, não combinei nada, nos aparelhos usados que aparecem, vocês ajudarem, porque tem muita gente que às vezes quer comprar usado, quer começar, né, com um aparelho mais barato. É difícil achar aparelho da Deca usado, que é o que eu mostrei para vocês. Meu aparelho tem 19 anos, funciona todos os dias, não teve um problema, nenhum problema eu tive com esse aparelho, a não ser trocar o tubo, porque aquele aparelho tem um tubo. Mas quando você usa, acho que as coisas a gente vai descobrindo, não por acaso, né? Claro que isso é fruto de muita observação, mas eu vi que quando eu usava energias menores, meu tubo durava mais, durava o triplo. O tubo no início durou 1 ano e meio, depois ele durou 5 anos. Seu aparelhinho é o Shide, né? Que você me mostrou. Então, quando você baixa a potência, você economiza gasolina. Então, ele dura mais. E para vocês ajudarem nesse sentido. E para quem hoje entrar no curso online, tem 12 meses de acesso, 30% de desconto nos próximos. Quem for do online vai entrar para o Hands-On, vai ter desconto, 30%, né? Vai ter um certificado com carga horária. E que mais? Tinha mais coisa. O que era que a gente tinha falado? Vai ganhar um e-book com todos os parâmetros. Tem um PDF. E quem entrar entre essa transmissão e a transmissão exclusiva dos alunos vai ter a possibilidade do sorteio. E vai assistir os hands-on gravados que eu tenho antigos, eu vou colocar todos lá. Eu quero que vocês aprendam tudo. E talvez o mais valioso, não é talvez não, com certeza, é o grupo do WhatsApp, né? Que tem só pessoas fazendo CO2, a gente tem compartilhamento, ou seja, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente faz, cada um vai desenvolvendo o próprio protocolo. Uns você concorda, outros você não concorda. Tanto o ponto é que a gente traz e resgata a autonomia do médico para tomar a decisão, ou seja, a gente aprende, a gente conhece o senso comum, a gente tem acesso às evidências, a gente tem acesso ao que está acontecendo, tem a frase, né, do Paulo Vieira, e se você estiver no lugar certo, com a pessoa certa, com conhecimento certo, não tem como dar errado, vai dar certo. E esse é o convite, então fica o convite para quem está no online. Podemos encerrar a transmissão do online, agradecer a presença de todos. Quem quiser depois o contato do Alisson, manda um direct pra gente, tal, que a gente vai passando para vocês. Quem é do curso é só pedir da gente. E mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer ao Guilherme pela generosidade e a franqueza, né? Eu acho que esse é um ponto que é muito importante. E no ensino formal a gente às vezes tem muita teoria e pouca prática. Aqui é muita prática fundamentada numa boa teoria. E agradecer também a Premium Tech por ajudar a gente e ser parceiro nesse projeto de permitir o conhecimento para todo mundo. E hoje uma das frases que a gente mais fala no PL Digital é o seguinte: a gente tem um grande objetivo. O objetivo não é que você faça só o CO2, isso, é que você seja feliz como médico. Então, não tem nada melhor do que estar feliz sendo o que você escolheu ser e poder ter tempo para a família, ganhar bem no consultório, se sentir valorizado e ser bem valorizado. E eu acredito que esse projeto do CO2 vai ajudar a gente chegar nisso. E aí, quando eles fizeram as contas, eles começaram de baixo para cima. Isso aqui te dá prejuízo, isso aqui te dá prejuízo, o estimulador empata, isso aqui não te dá muito lucro. E na hora que chegou no CO2, minha máquina já está paga. Mas mesmo que não estivesse, 97%, 93% de margem de lucro ele me dá, 7% de custo. Então, eu repensei tudo, entendeu? Eu falei, eu não vou ficar fazendo coisas que me dão trabalho, que o paciente fica me questionando, que eu tenho que entregar resultado e não me dão lucro. Eu sou empresa, eu tenho CNPJ, eu tenho, enfim, todos nós temos. Então, aí eu comecei a direcionar ainda mais energia para as coisas que me dão mais resultado. Então, aí você perguntou, não sei se foi você, Fred, que perguntou sobre injetar, foi você, né? Injetar bioestimulador. Cara, eu vou direto no laser, porque eu sei que eu vou entregar muito resultado para aquele paciente. Nem sempre o budget deles dá para fazer tudo. Então eu falo, eu vou fazer um tratamento que melhora muito, ele vai ficar feliz, eu vou entregar resultado, eu vou ter a contrapartida de ter valorizado meu trabalho, entregado um bom resultado, e se ele depois vier fazer os injetáveis, ele vai diminuir a quantidade, porque você já melhorou a pele, é mais fácil fazer um preenchedor numa pele que está estruturada, que está mais elástica, que está mais jovem, do que fazer numa pele que está envelhecida, e olhando pelo lado também empresarial da coisa, a gente tem que fazer as coisas que são boas pra gente. Tem e rentável, né? São conceitos diferentes. Então, tem procedimentos que se você fizer a conta, você nunca vai fazer. Entendeu? Quando você faz um ventilador ali cobrando R$3.000, você vai fazer a conta de tudo aquilo, da sua hora médica, do tempo da clínica, do que você pagou no cartão. Você vai ver o que sobrou lá, você vai assustar. Entendeu? Preenchedor. Então, eu vou te dizer que quando eu fiz, eu falei, eu não faço mais. E até porque o laser entrega os resultados. Então, é isso que eu quero hoje aqui compartilhar com vocês, tá? Todos os colegas que passaram por aqui tiveram sucesso e vocês também terão. Muito obrigado, doutor Guilherme. Hein, Guilherme?
At the service of skincare, with 30 years experience, DECA has created DuoGlide, the leading system in laser technology with double CO2 and 1540 wavelength, which combines extreme versatility with maximum precision. The ultimate solution to skin problems. Thanks to the automatic sequential double emission, DuoGlide is the most advanced and avant-garde instrument for photorejuvenation, scars, and cosmetics.